Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Rei Formiga em My Hero Academia. Capítulo 201, Sem Ciência. Os heróis já estavam se reunindo em massa, todos centrados no campus da UA em busca do transporte rápido que a escola poderia oferecer. Ou seja, Toga ou Monoma, que poderiam copiar a peculiaridade de Beru, Kurogiri e teletransportar todos para a cena instantaneamente. Mas eles ainda não tinham certeza se atuar era uma boa ideia. Todos os heróis que estavam perto do local do ataque relataram ter uma sensação estranha toda vez que tentavam se aproximar do local. Alguns até pareciam ter sido sugados pela luz, apenas para depois serem cuspidos em uma bagunça ferida e inconsciente. Foi uma cena horrível, e ninguém sabia exatamente como eles poderiam se aproximar do orbe. Beru chegou ao local com os olhos semicerrados. As câmeras rapidamente o avistaram enquanto observavam toda a situação à distância. Parece que o símbolo da paz já chegou ao local. O âncora do noticiário foi rápido em comentar a situação, pois o alívio ficava evidente em seu tom. As pessoas já confiavam em Beru de forma doentia. Todas as pessoas em casa suspiraram de alívio ao ver sua figura na tela. Nezu, assim como todos os heróis presentes no auditório da UA, também observavam a cena em um telão. Muitos dos heróis tiveram reações semelhantes às do público em geral. Nezu ainda parecia um pouco preocupado enquanto seus olhos vagavam em direção ao antigo símbolo, Toshinori, que também parecia um pouco preocupado com a situação. Eles sabiam que ninguém era verdadeiramente invencível e já haviam estabelecido que Beru havia perdido 2 membros. Uma lesão que de outra forma seria incapacitante para qualquer um que não fosse bem Beru. Nemuri também estava pensando da mesma forma que os dois. Ela cerrou os dentes enquanto xingava um pouco baixinho. Ela tinha acabado de chegar ao auditório. A maioria dos heróis de Muzutafu já estava presente, assim como alguns das prefeituras vizinhas. Alguns tinham estrelas nos olhos quando finalmente puderam ver seu ídolo em ação ao vivo na televisão. Beru cambaleou de um lado para o outro enquanto dava passos firmes em direção ao orbe vermelho. A força atrativa do orbe nem parecia ser registrada pelo Rei Formiga. Apenas suas antenas pareciam estar reagindo levemente, dançando calmamente ao vento que a atração do orbe vermelho estava criando. Beru abriu a boca para liberar um pouco de vapor, apontou a palma da mão para frente enquanto seu antebraço se expandia e todo seu braço ficava vermelho. O calor que ele irradiava estava derretendo o chão embaixo dele. Com um grunhido, ele liberou o ataque, carregando-o apenas por alguns segundos. O que teria sido um poderoso canhão de ar, agora se transformou em um inferno furioso de calor latente. A equipe de filmagem à distância podia sentir o suor evaporando de suas sobrancelhas enquanto o concreto derretia ao redor da cena. A simples combinação de air cannon e algumas peculiaridades de fogo, juntamente com peculiaridades ainda mais aprimoradas, parecia ser muito mais destrutiva do que qualquer um poderia esperar. Beru não reagiu de maneira forte, ele apenas olhou para seu braço fumegante com um olhar estranho. O calor também não durou muito, um ciclone se formou em um instante, e o orbe vermelho engoliu as chamas em poucos segundos. Por que Iori teve que ficar com esse pedaço de sucata? Beru perguntou a ninguém em particular enquanto esfregava o queixo com o braço fumegante. No momento em que Beru estava calculando seu próximo movimento, o orbe parou completamente. Parado enquanto a luz quase ofuscante que emitia morria. As antenas de Beru também pararam de balançar, à medida que o vento diminuía junto com a força de atração da esfera. Todos que observavam a situação olhavam com a respiração suspensa. Ninguém tinha ideia de quais surpresas estavam em estoque. Alguns até pensaram que a situação acabou com o ataque destrutivo de Beru. Mas as coisas estavam longe de terminar. O orbe parecia estar se movendo, contraindo-se de forma não natural e assumindo a forma de algo totalmente diferente. Beru semi-cerrou os olhos mais uma vez enquanto o orbe se transformava em uma figura familiar. Uma formiga humanoide alta e taciturna com um exoesqueleto blindado vermelho, olhos brancos brilhantes, garras afiadas, 2 pequenas pinças estendendo-se de seu abdômen e 2 asas de formiga transparentes que tinham um tom vermelho. Suas mandíbulas abriam e fechavam enquanto emitiam sons metálicos constantemente. A nova aparência do orbe deu a todos que assistiam uma sensação estranha. Foi um sentimento quase instintivo que ninguém poderia descrever adequadamente. Tanto Nezu quanto All Might poderiam dizer o que era esse sentimento. Era uma estranha sensação de pavor. Algo que Nemuri também podia sentir, amplificado pelo fato de Beru estar sozinho, enfrentando um ser cujo limite eles não conheciam. A única razão pela qual as pessoas não tremiam de medo devido a esse sentimento era o fato de ainda poderem ver as costas de Beru. Enfrentar esse ser sem o menor sinal de medo ou pavor. Agora, isso não é bem o que eu esperava, Beru disse enquanto inclinava um pouco a cabeça. O ser à sua frente imitou seu movimento confuso, mas Beru podia ver claramente um brilho estranho nos olhos do ser. O próprio Beru podia sentir sua própria boca formando um sorriso, seus dentes irregulares aparecendo enquanto ele estudava o ser à sua frente. O ser também imitou esse movimento, mas o sorriso parecia bem menos ameaçador. Parecia que Beru tinha vantagem no departamento de intimidação. Eu não sabia que tinha seguidores tão fanáticos entre as estrelas. Pensar que você tiraria minha imagem. Beru fez o que sabia melhor, brincou sobre a situação. Mas desta vez seu tom e atitude eram falsos, enquanto seus olhos estudavam cada ângulo e cada crista do ser à sua frente. O orbe se tornou uma cópia perfeita dele. A única coisa que estava confusa agora era: o que exatamente esse orbe deveria ser? Divertido, mas fascinante. Pensar que um ser inferior como você ganhou tanta força. O ser finalmente falou depois de um tempo, olhando para as próprias mãos com curiosidade.
Toda vez que cerrava os punhos, sons metálicos podiam ser ouvidos. Então seu olhar se voltou para Beru, contendo a mesma curiosidade, embora com um pouco de desdém misturado. A expressão de Beru não mudou nem um pouco, embora seus olhos também brilhassem de curiosidade. Ele achou bastante divertido que um ser feito de rocha pudesse expressar tanta emoção apenas com seus olhos. Ele também não esperava que a rocha espacial anteriormente inútil fosse um ser real e senciente. Ele também não esperava que fosse capaz de falar ou que fosse um idiota condescendente. Você com certeza tem uma boca grande, eu não quero ser chamado de ser inferior por alguém que copia minha aparência, Beru disse enquanto girava um pouco os ombros. HMPH, só estou assumindo essa forma feia porque você é a pessoa mais forte com quem entrei em contato. Não se iluda, terráqueo. Usando palavras grandes, não é? Diga, desde quando você consegue falar? Demorei um pouco para aprender japonês completamente. É um pouco chato que você já tenha compreendido isso. Beru não daria o primeiro passo nesta situação. Em vez disso, ele escolheu investigar o máximo de informações que pudesse antes de realmente enfrentar o ser extraterrestre à sua frente. Como se eu precisasse de muito tempo para aprender sua língua bárbara. Eu apenas precisava examinar as memórias de algumas das pessoas que entraram em contato comigo. Vocês, formiguinhas, vivem vidas interessantes. Beru soltou um suspiro exasperado ao perceber o quão chato seria conversar com um alienígena. Capítulo 202, Sementes de Poder. Beru olhou para o alienígena, à sua frente enquanto inclinava a cabeça. Então, você vai apenas responder todas as minhas perguntas? Simples assim? Beru perguntou em um tom cuidadoso, não querendo parar sua coleta de informações, mas ainda querendo saciar sua curiosidade. Não vejo nenhum problema em esclarecer qualquer um dos seus mal-entendidos. Não estou aqui para atacar sua espécie. Mesmo que vocês sejam de uma espécie inferior, alguns de vocês chegaram a um ponto em que enfrentá-lo seria problemático, especialmente vocês. Beru decidiu não comentar sobre as vidas que o alien já havia tirado com o seu despertar. Afinal, sua violenta atração gravitacional já havia arruinado todo o centro de pesquisa e prejudicado muitas pessoas nas proximidades. Pelo menos Beru conseguiu entender algumas de suas intenções. Isso seria muito mais fácil para mim se você parasse de soprar ar pela sua bunda, ele disse enquanto soltava um suspiro entediado. O alienígena olhou para Beru com a testa franzida. Eu deveria ter esperado tal linguagem de alguém como você? Você nunca foi do tipo que fala bem. Beru sempre foi um indivíduo paranoico, por isso não acreditava em cada palavra que saía da boca do ser. Ainda assim, o fato de não estar atacando Beru falava por si. Independentemente de suas intenções com a humanidade em geral, ele realmente não queria lutar contra Beru. Mesmo assim, já deixei claro, não desejo lutar com ninguém, principalmente com você. Além disso, também não seria tão fácil para você, já vi suas memórias, então sei de suas limitações e forças. Mas Beru ainda tinha alguma outra preocupação em sua mente. Sim, a propósito, quando você acordou, você entrou em contato com um cara de aparência simples vestindo um jaleco? Beru perguntou com um sorriso falso no rosto, ignorando completamente as palavras anteriores do alien. Dependendo da resposta do alien, a conversa terminaria abruptamente. Beru cerrou o punho enquanto inclinava a cabeça para o lado, com as asas abertas enquanto se preparava para atacar o alienígena. Você deve estar falando daquele que estava me estudando. Eu estava perto de tomar o poder dele, mas ele conseguiu colocar um portal entre nós e fugir. Beru deu um suspiro de alívio ao ouvir isso. Ele relaxou um pouco, sabendo que Yori provavelmente estava se recuperando em um lugar secreto. Você falou sobre olhar através de memórias, então acho que você já sabe da minha situação, assim como de todos que você tocou. Só assim Beru voltou a interrogar o alien. E estava funcionando perfeitamente. De fato, eu observei as mentes de muitos de sua espécie enquanto estava em meu estado adormecido. Tudo isso me ajudou a entender como vocês humanos decidiram perceber as sementes de poder que passaram a possuir. Estamos falando de peculiaridades, hein? Os humanos realmente não têm nenhum outro poder além disso, a menos que você conte o intelecto dessas poucas pessoas verdadeiramente talentosas. Ah, sim, Kirks, um nome bastante estranho para dar a eles. O alien continuou respondendo perguntas sem qualquer reação. A expressão de Beru não mudou ao ouvir as palavras do alien. As sementes de poder que apareceram em sua genética, elas foram plantadas por nós, ou por outra espécie como nós. O alienígena também parecia um pouco confuso agora, enquanto isso Beru tentava entender o que estava ouvindo. Eles não são naturais neste mundo, esses poderes. Você deve saber que seja você de um mundo diferente ou de um passado distante, você sabe que os humanos não deveriam possuir esse tipo de força destrutiva. Beru não pôde deixar de assentir ao ouvir as palavras do alien e ainda assim, achou a situação um pouco estranha. O alien sabendo de sua situação não era incomum, já que já havia examinado suas memórias uma vez, mas descobrindo que Kirks não eram nem mesmo uma mutação genética. Em vez disso, eles foram dados à raça humana por outra raça alienígena. Esse fato mudou toda a sua perspectiva sobre o assunto. Ainda assim, esse poder se fundiu completamente com a nossa genética, não é? Qual é o propósito de alguém nos dar esse tipo de força, afinal? Beru continuou fazendo as perguntas que eram mais urgentes em sua mente. Nós, ou a raça responsável por isso, não lhe demos força. Nós apenas plantamos uma semente disso em sua genética em algum momento da história. Lentamente, essa semente floresceu e floresceu dentro de vocês, humanos, evoluindo em taxas que nunca vi antes. Você é o ápice, o mais alto grau de evolução que essa semente de poder pode alcançar. Beru inclinou a cabeça mais uma vez. Ele estreitou os olhos enquanto esperava que o alienígena respondesse sua outra pergunta. Quanto ao propósito, não tenho certeza do que queriam aqueles que colocaram as sementes aqui. Minha espécie simplesmente descobriu que as sementes estavam aqui e decidimos observá-las. Semelhante a como vocês humanos, mantêm flores em vasos ou jardins botânicos.
Talvez a sua espécie tenha desenvolvido naturalmente esta semente, talvez ela tenha sido dada, mas isso pouco importa neste momento. Isso importa, se alguém nos deu isso, então ele tem um propósito. Alguém com uma agenda oculta que tem recursos suficientes para transformar a humanidade no que é hoje parece muito com uma ameaça para mim. Beru relaxou um pouco, conversando casualmente enquanto pensava em como seu dia foi estranho. Duvido que alguém teria permitido que aquela semente se desenvolvesse até este ponto. Ela já está em plena floração e você já ultrapassou isso. O alien disse em tom entediado, aparentemente cansado de ter que explicar sua situação para Beru. Felizmente para o nosso alien, o relaxamento de Beru não durou muito nem o tédio. Você disse que estava nos observando, como se fossemos flores. Mas ele ficou tenso depois de nem uma fração de segundo, ao se lembrar de um detalhe bastante crucial. Os humanos realmente adoravam colher flores. Isso significa que você planeja colher as colheitas dessa semente de poder da qual você vive falando? Beru cerrou o punho enquanto olhava para o alien com um olhar frio. Ele não se importava com o fato de o alien ver os humanos como uma espécie inferior. Ele não se importava com a falta de interesse do alien na segurança de outros humanos. Mas ele se importava com o fato de o alien querer colher a humanidade. O alien ficou em silêncio, também estreitou os olhos enquanto olhava de volta para Beru. Na verdade, seria muito gentil da sua parte não reis. O alien nem conseguiu terminar, quando Beru ergueu o punho cerrado para a frente. Em um instante o punho se expandiu para o tamanho de um grande edifício. A expansão conseguiu acertar o alien naquele mesmo instante. Um barulho metálico reverberou por toda a área enquanto Beru olhava para o punho parado com um olhar confuso. Do outro lado, o alien estava em seu lugar. Não havia se movido nem um centímetro. Sua mão foi estendida para frente, parando o punho gigantesco de Beru sem sequer tremer um pouco. Acho que violência é sempre a resposta para sua espécie. Não se preocupe, vou tentar ser breve. Beru retraiu o braço e zombou. Ele olhou para seu exoesqueleto ligeiramente curvado, no local onde havia feito contato com o alien. Um sorriso enlouquecido apareceu instantaneamente no rosto de Beru enquanto ele olhava para seu novo oponente. Acho que ele não falou toda aquela merda sem motivo. Isso vai ser divertido. Capítulo 203. Ataque final. Beru balançou um pouco o braço quando começou a circular em torno de seu novo inimigo, como um corvo olhando para um futuro cadáver. Não pense que isso vai acontecer do seu jeito, terráqueo. O alien disse enquanto estendia os braços na direção de Beru. Ambos os antebraços incharam como balões em um instante. Beru pôde reconhecer instantaneamente esse poder, afinal era um dos mais usados. Uma combinação de canhão de ar e muitas peculiaridades de aprimoramento garantiria a remoção da pele dos ossos de qualquer um que estivesse bem na frente dele. O problema aqui era que Beru não era qualquer um e não estava disposto a ficar sentado esperando sua vez. No instante em que o alien liberou o ar comprimido de suas palmas, Beru disparou para o céu em velocidades ofuscantes. Ele usou o aumento muscular para mover seu braço inutilizável normalmente. Ele rapidamente colocou a palma da mão em seu próprio ombro, deixando um rifle gigantesco brotar de seu cotovelo, enquanto ele usava múltiplas peculiaridades em conjunto. Em um instante, Beru usou o outro braço e arrancou um dos próprios dedos do braço do rifle. Ele precisava de algo para usar como munição, afinal, algo que fosse resistente o suficiente para ser uma ameaça ao alien. O dedo já havia começado a cicatrizar quando Beru disparou em direção ao alienígena hostil. Com um grunhido e um som ensurdecedor, ele lançou um projétil do tamanho de uma casa de seu rifle gigante, cujo recuo o fez voar ainda mais para o céu, evitando ainda mais as correntes de ar comprimido que ainda devastavam tudo abaixo dele. O alien rapidamente parou seus canhões de ar, que já haviam arruinado tudo à sua frente por alguns bons quilômetros, e começou a sair do caminho. Com uma corrida para o lado, o alien evitou completamente o projétil. Ele ficou bem ao lado enquanto olhava para Beru com um sorriso de escárnio. Não pense que um ataque tão fraco e lento fará muita coisa. Achei que você fosse mais esperto que isso. O alienígena foi rápido em tentar desmoralizar Beru, mas pareceu ignorar algumas coisas. Beru, ao longe, apenas sorriu um pouco, pois nem tentou se aproximar do alien. Ele voltou a mão ao seu tamanho e estado habituais. Claro, o que quer que você diga, Beru falou enquanto agitava um pouco as asas e quebrava o impulso ascendente que o recuo lhe dera. Então aconteceu, sem nenhum segundo para reagir, a bala explodiu em incontáveis pequenos pedaços, e estilhaços voaram por toda parte a velocidades ainda maiores que as da bala inicial. O alienígena conseguiu reagir, mas não com rapidez suficiente, tendo recebido um ataque sem esperar. A única ação que conseguiu realizar foi levantar os braços em um movimento de bloqueio. O sorriso de Beru tomou um rumo sádico, quando ele percebeu que o alien estava muito inclinado a proteger o peito em vez da cabeça. O insetoide não deu tempo ao alien para descansar, embora ele rapidamente voasse acima dele, evitando muitos estilhaços no processo. Assim que Beru estava acima do alien, ele deixou crescer algumas caudas e criou algo semelhante a um funil para seus braços, apontando-os para baixo no processo. Naquele instante, Beru lançou um movimento tão destrutivo que ninguém poderia prever quanto dano isso causaria ao planeta. Meu próprio movimento final. Nemuri disse que nomear seus movimentos é algo essencial para heróis, então vou nomear isso Supernova Discharge. A cena poderia ser apropriadamente descrita como uma ducha de plasma, e parecia muito semelhante à descarga de uma explosão solar. Choveu diretamente em direção ao alien, enquanto Beru fazia o possível para resistir ao calor de seu próprio ataque. Beru já havia combinado muitas peculiaridades antes, agora estava exagerando ainda mais. Cada peculiaridade em seu corpo que tinha algo a ver com aprimoramento, incluindo One for All, combinada com todas as suas peculiaridades relacionadas à chama. Euflame, Aufcode Aufhot, Explosion, Fire Aspect eram os únicos cujos nomes Beru conhecia.
mas ele reuniu dezenas de lutas de vilões durante sua carreira de herói. E agora todos eles estavam sendo usados para lidar com um único ser, que apenas começava a perceber o quão despreparado estava para essa luta. O alien, tendo acabado de se recuperar do estilhaço de dedo que acabará de resistir, olhou para cima, apenas para ser cegado por uma luz brilhante e seus sentidos serem agredidos por sinais de alerta. A chuva de plasma queimou a terra ao redor de Beru e do alien. Todos os heróis que planejavam vir ajudar Beru foram forçados a parar, e aqueles que estavam um pouco mais próximos da cena começaram a fugir em um movimento frenético. O calor chegou como uma onda, todos no país puderam senti-lo, a temperatura subindo como se tivessem mudado de clima num instante. Os que estavam mais próximos do antigo instituto de pesquisa sofreram o pior, já que algumas pessoas do lado de fora tiveram até algumas queimaduras para mostrar devido ao incidente. Beru manteve seu ataque por apenas alguns segundos, pois suas palmas já estavam derretidas no final. Ele olhou para seus braços com um sorriso irônico, seus antebraços pareciam castiçais em chamas. Seu funil feito de caudas nem estava mais lá, derreteu completamente nos poucos segundos que se passaram. Suas antenas e todas as outras partes de seu corpo também foram queimadas. Beru foi forçado a pousar no chão abaixo dele, que também foi aquecido a ponto de ele ficar quase todo na lava o tempo todo. Felizmente ele conseguiu encontrar uma rocha sem lava, algo semelhante a uma ilha no inferno que ele criou. Beru se ajoelhou quando seus braços caíram frouxamente ao lado do corpo, ficou claro que ele não estava se recuperando tão rapidamente agora. Beru também teve que priorizar as partes que ele curou primeiro, escolhendo primeiro seus olhos arruinados e derretidos, antes de todo o resto. Ele olhou em volta lentamente, examinando a área em busca de seu inimigo. Ele só pôde suspirar ao ver isso. Era um casulo de caudas, todas derretidas. Parecia que o alien realmente não teve tempo de fazer nada antes do ataque, ele só formou o casulo depois que o ataque começou. Mesmo assim, a maior parte do seu corpo havia desaparecido, apenas a primeira metade da sua cabeça e uma parte do seu torso ainda estavam lá. Droga, Beru falou enquanto suas cordas vocais e garganta também curavam. Imagine se eu estivesse com força total, foi o único pensamento que o insetoide tinha em mente atualmente. É claro que esse incidente o deixaria ainda mais fraco, devido ao fato de que a cura de suas mãos tão cedo era extremamente improvável. E o PES Libra, R%, Beru podia ouvir alguns gritos sobrenaturais de seu oponente, significando que o alien ainda estava vivo, apesar de seu lamentável estado. De que porra você é feito? Espaço porra, é melhor você morrer depois disso, porque eu realmente não estou com vontade de continuar com essa merda. Beru disse enquanto conseguia se levantar e começar a caminhar em direção ao alienígena. Ele estava balançando de um lado para o outro. Cada passo que dava criava mais e mais pedras para se apoiar enquanto ele começava a usar algumas peculiaridades da água para esfriar a lava ao seu redor. Beru alcançou os restos mortais do alien em 1 minuto. Então ele finalmente percebeu, o alien já estava tentando se reformar. Beru caiu sobre um joelho bem na frente dele, seu corpo e órgãos internos gritando para ele se deitar em algum lugar. Mas o insetoide apenas cerrou os dentes, recusando-se a deixar seu corpo descansar. Isso não foi suficiente. Mesmo isso não foi suficiente, Beru pensou quando um sentimento depressivo tomou conta dele. Capítulo 204. Sem esperança? O alienígena já havia se recuperado na próxima vez que Beru levantou a cabeça para olhar para ele. Bem, não completamente, apenas a cabeça voltou ao normal. Seu inseto, você vai pagar por isso. Rapidamente começou a gritar comentários depreciativos e ameaças aleatórias, mas Beru nem sequer estava ouvindo. Ele apenas ficou ali, ajoelhado e olhando para seus braços que curavam lentamente. Seus olhos pareciam vidrados enquanto um único pensamento reverberava em sua mente. Eu realmente fiquei tão fraco? Já se passaram muitos anos desde que ele derrotou All for One, muitos anos desde que ele procurou força ativamente, mas isso não significava que ele tivesse relaxado. Ao treinar outros, ele se manteve afiado como sempre, seus instintos nunca diminuindo e seu arsenal de peculiaridades ainda crescendo a um ritmo decente. Mas mesmo com tudo isso, seu ataque mais forte acabou sendo completamente inútil. Não só isso prejudicou tanto quanto seu inimigo. Em retrospecto, mesmo que Beru tivesse explorado o mundo em busca de uma peculiaridade que lhe concedesse resistência completa ao calor, ele ainda não estaria bem, pois isso significaria apenas que seu inimigo também teria o mesmo poder. Ele sempre gostou de fazer as coisas sozinho, sempre confiando em suas próprias habilidades acima de qualquer outra coisa. Assim como fez em sua vida passada, ele confiava apenas em si mesmo a ponto de ficar paranoico com as intenções dos outros o tempo todo. Então, como essa pessoa poderia não se tornar mais forte? De certa forma, ele estava constantemente se tornando mais forte devido ao medo. O medo de que algo mais forte do que ele aparecesse, e o medo de ter que enfrentar esse algo. Esse medo agora se concretizou, e nenhum treinamento poderia tê-lo preparado para isso. O poder em que ele depositou tanta confiança falhou com ele. Agora Beru estava preso em sua própria mente, pensando em círculos em torno de suas inseguranças e ponderando se era realmente assim que ele iria morrer, nas mãos de um alienígena infantil e condescendente que se considerava muito acima de todos os outros. Foi um pouco irônico, pois embora Beru nunca tenha dito isso abertamente, o próprio insetoide sempre pensou que era o mais forte do mundo, talvez não com o mesmo desdém por todos os outros, mas ainda assim. O alien ainda não estava perto de ser curado, ainda era essencialmente apenas meio torso com cabeça. Ainda assim, divagava com xingamentos e palavrões. Beru suspirou um pouco e recostou-se enquanto mais vapor saía de seu próprio corpo. Não que suas mãos fossem a única coisa ferida naquele ultimate ataque. Beru ferveu seus próprios órgãos e os fritou. Ele se cozinhou vivo com o calor de sua própria força. Mas o Beru não achava adequado ele morrer ali não. Ele tinha tantas pessoas que confiavam nele. Tantas pessoas com quem ele se importava. Como ele pôde deixar tudo assim?
Como ele pôde morrer tão pateticamente? Assim que ele estava prestes a tentar se levantar, um portal roxo se formou logo atrás dele. Uma mão enluvada apareceu e agarrou Beru num instante. Beru ficou surpreso, mas não resistiu ao puxão. Em vez disso, ele se lembrou de algo muito importante. Algo que ele havia esquecido momentaneamente. Ele foi imediatamente puxado para o outro lado e o portal fechou tão rapidamente quanto abriu. Quem o tirou da situação foi ninguém menos que um de seus ex-alunos, Neito Monoma, ou o Ladrão Fantasma. Um dos alunos mais prodigiosos de Beru, também um dos mais orgulhosos. Beru levantou-se lentamente ao sentir muitas pessoas ao seu redor. Olhando em volta, ele imediatamente reconheceu onde estava. A maior sala de conferências da UA, também a sala onde All Might anunciou sua aposentadoria. Professor, você não parece tão bem. Beru ouviu uma voz chamá-lo, era Monoma, que se queimou levemente ao agarrar Beru. Já estive pior, disse Beru enquanto finalmente captava o resto do som na sala. Todos os heróis presentes pareciam estar tremendo de medo ou de raiva. Muitos deles eram alunos de Beru, mas também professores da UA, e qualquer outro herói de alguma classificação significativa estava lá. Muitos viram o corpo de Beru e seus sentimentos pareceram se acentuar, sua raiva pareceu ferver ainda mais e a preocupação surgiu em seus olhos. Alguns pensaram que se seu professor fosse levado a tal estado, então que chance eles teriam contra tal oponente? Não, você não saiu. Você não saiu dizendo que tudo ficaria bem? Nemuri gritou, finalmente avançando, abrindo caminho pela multidão que se reunia em torno de Beru com uma expressão de raiva no rosto. Agora não é a hora para isso, conversaremos mais tarde. Beru tropeçou um pouco para frente, apenas para uma luz verde piscar e Izuku aparecer ao seu lado e apoiá-lo. Zuko, seja querido e me leve para o palco, sim? Beru nunca foi um líder e nunca foi ótimo em fazer discursos, mas atualmente era o único na sala que poderia ser considerado uma figura principal. Nezu era um líder, mas não tinha tanta autoridade sobre todos os heróis quanto Beru, e All Might já estava aposentado, só conseguindo cerrar o punho ao ver a figura ferida de Beru, seu amigo. Os outros professores estavam em situações semelhantes, mas para eles foi um pouco pior. Eles ainda não haviam se aposentado, mas ainda ficaram parados observando Beru lutar sozinho e se machucar até esse ponto. Agora Beru estava parado no meio do palco e o dano que lhe foi causado era evidente. Recovery Girl estava pensando em protestar um pouco e tentar mandar Beru para um hospital, mas eles ainda tinham uma ameaça ativa para lidar, e Beru, mesmo com todos os seus ferimentos, ainda era mais forte do que a grande maioria dos heróis presentes. Beru olhou para a sala por alguns segundos, Izuku ainda o apoiando ao seu lado com uma expressão sombria no rosto. A sala estava cheia de sussurros e vozes preocupadas, mas isso não durou muito. Agora, não vou afirmar que esta situação está ótima, Beru começou a falar e em um instante, a sala inteira se acalmou. Essa era a autoridade absoluta que a voz de Beru tinha na sociedade dos heróis. Foi assim que o nome dele lhe rendeu respeito. Mesmo que ele não tenha começado com palavras de incentivo, ele ainda olhou para todos na sala com um sorriso no rosto de formiga, exibindo completamente seus dentes irregulares. Não era de forma alguma um sorriso calmante como o de All Might, pelo menos não na aparência, mas todos passaram a associá-lo a uma sensação de paz. Um sorriso em que eles sabiam que podiam confiar. Naquele momento, o estado do corpo de Beru não importava em nada. Seu sorriso confiante falava muito mais alto que seu corpo ferido. Até Izuku se livrou do olhar sombrio e olhou para Beru com um sorriso próprio. Tenho navegado muito bem nesta vida, tive minhas próprias dificuldades para superar, muitos vilões para lutar, mas preciso te dizer, o que estamos enfrentando agora faz com que lutar contra o All for One pareça pegar um doce de uma criança. A piada de Beru conseguiu atrair alguns sorrisos na sala, mas ninguém estava com vontade de rir. As próximas palavras de Beru conseguiram virar aqueles sorrisos de cabeça para baixo em um instante também. Eu pensei que assim como em qualquer outra situação, eu seria capaz de lidar com isso sozinho, mas posso ter mordido mais do que posso mastigar. Todos na sala olharam para a transmissão. O alien que Beru lutou ainda estava se recuperando. A escala do ataque de Beru tornou difícil para a mídia chegar mais perto do que algumas dezenas de quilômetros. Mas suas câmeras ainda conseguiam ampliar o alien, mesmo com a má qualidade, as pessoas percebiam que ele estava com raiva e que ainda não estava se movendo. Agora, não há razão para se preocupar, eu te digo. Por quê? Bem, olha ao redor da sala. Todos ouviram cada palavra que saiu da boca de Beru, e eles ouviram com tanta atenção que no instante em que Beru lhes ordenou, começaram a olhar ao redor da sala. Até os professores e os heróis mais velhos olhavam ao redor da sala com olhares orgulhosos, pois começavam a perceber exatamente para onde Beru estava indo. Ao seu redor, ao meu redor, está o futuro deste mundo, a melhor geração de heróis que já surgiu em nosso pequeno país. Todos, neste momento, estavam percebendo onde Beru estava tentando chegar, mas ninguém chegou perto de ousar interrompê-lo. Quem nesta sala não colocou sua vida em risco no passado? Quem nesta sala não deu tudo de si contra um oponente muito mais forte do que ele? Acho que todos nós sabemos a resposta. O sorriso de Beru se alargou enquanto ele falava, e todos na sala pareceram começar a sorrir ainda mais, aparentemente imitando seu herói favorito. Durante o discurso, Beru curou sua mão ativa em um ritmo bastante rápido. Até agora estava completamente intacto, parecendo como novo. Nosso inimigo. Ele parece forte, não é? Ele com certeza é resistente, mas eu garanto a vocês, comparado a todos vocês, ele não é nada. Beru usou para apontar para a imagem projetada atrás dele, apontando diretamente para o alien na tela. O assunto do medo e das preocupações de todos, mas eles encaravam a figura do alienígena sem nenhuma dessas emoções agora. O que todos vocês experimentaram, os momentos em que vocês dançaram com a morte, os momentos em que a vitória parecia fora de seu alcance, mas vocês ainda perseveraram. O inimigo não tem nada disso. A voz poderosa de Beru pareceu levantar o ânimo de todos na sala.
Seu sorriso agora deu a todos uma sensação de poder, nada mais do que uma flor em uma estufa. Ele pode exercer uma força imensa, mas ele nunca pode se comparar a pessoas como você, pessoas que rastejaram pela terra, passaram por duras adversidades e sangraram inúmeras vezes? Neste ponto, a maioria das pessoas na sala estava quase gritando de excitação. Todos estavam sendo levados por aquela excitação, pela sensação de poder que as palavras de Beru lhes proporcionavam. Sozinho, posso ter perdido, talvez. Mas quando todos nós estivermos juntos, quem pode dizer com certeza que eles podem nos impedir? Neste ponto, já estava se tornando demais. A excitação quebrou como uma represa e as pessoas na sala começaram a gritar e aplaudir uma por uma. Beru olhou para eles, para todos eles. Todo seu corpo parecia tremer com uma estranha sensação de excitação. Isso mesmo. Nesta vida, não estou sozinho. Capítulo 205. Confiança, paz e assalto. Todo mundo viu. Não havia uma pessoa no Japão que não estivesse com os olhos grudados na televisão. Todos assistiam enquanto Beru, uma figura que antes consideravam indestrutível, de alguma forma não havia vencido. O desespero que sentiram foi indescritível, enquanto o observavam cair de joelhos à distância. Mas esse desespero não durou muito, felizmente. Segundos depois que Beru foi afastado da cena, a transmissão mudou para a sala de conferências. Todos puderam reconhecê-lo, todos perceberam onde estavam. O local onde o antigo símbolo da paz anunciou ao mundo a sua retirada. Um lugar onde a história foi feita. Agora aquela plataforma seria usada novamente. Desta vez, porém, as pessoas só podiam presumir o pior, já que Beru estava basicamente sendo transportado para a plataforma. Então o discurso começou e as pessoas foram mais uma vez lembradas do motivo pelo qual Beru poderia ser chamado de símbolo da paz. Em All Might, o sorriso que ele deu inspirou as pessoas a darem o melhor de si. Isso os fez se sentir seguros. A frente que All Might colocou deu-lhes a sensação de que não importa o que acontecesse, eles ficariam bem. Por quê? Porque ele estava lá. Beru era um pouco diferente. Ele não tinha uma aparência atraente, não tinha um sorriso encantador nem tinha a energia acolhedora que All Might tinha. Mas ele tinha outra coisa. Um comportamento calmo, era um tom tão sereno que fazia os outros sentirem que estava tudo bem, independentemente da situação. Nesse caso, seu tom calmo e despreocupado fez com que todos relaxassem. O estresse de um inimigo poderoso ainda estava presente, mas era como se a situação não fosse mais urgente. Beru tinha esse efeito calmante nas pessoas. Suas costas poderiam facilmente fazer as pessoas se sentirem seguras e se isso falhasse, seu tom faria o trabalho de qualquer maneira. Cada frase que Beru construiu provocou uma onda de emoções nas pessoas que as ouviam. As reações nas ruas foram muito semelhantes às dos heróis na sala de conferências. No final, a emoção tomou conta de todos. Foi difícil não fazer. O público viu como todos na sala reagiram e as emoções que irradiavam eram contagiantes. Nem todo mundo estava animado. Alguns, aqueles que conheciam Beru, ainda olhavam preocupados. Inko, Eri e Kota estavam entre os que não estavam presentes na sala. Eles estavam observando o desenrolar da situação em telas diferentes, todos compartilhando a mesma preocupação tanto com Beru quanto com seus entes queridos. Mas as palavras não faziam muito para reprimir a preocupação, podiam inspirar confiança e sobrecarregar as pessoas com emoções. Mas quando a vida das pessoas de quem você gosta está em jogo, não é exatamente a mesma coisa. Beru terminou seu discurso, com um sorriso gravado em seu rosto enquanto inclinava a cabeça uma última vez. Devemos agir logo, ainda não está completamente curado, então temos uma chance melhor agora. Beru falou novamente para a sala, desta vez, ele recebeu acenos resolutos dos heróis à sua frente. Beru, tem certeza que quer vir conosco? Izuku falou em um tom bem mais baixo, durante todo o tempo ele ficou ao lado de Beru. Beru virou a cabeça e olhou para Izuku, que sorriu um pouco nervoso enquanto seu professor olhava para ele. Obviamente, mesmo ferido, ainda sou forte o suficiente para cuidar de mim mesmo, além disso. Tenho contas a acertar. A voz de Beru ganhou um tom sombrio no final, ganhando algumas gotas de suor para todos ao alcance da voz. Vamos andando, não há tempo a perder aqui. Lembre-se, essa coisa pode roubar as peculiaridades de qualquer um que a toque. Confie principalmente em ataques à distância. Beru disse enquanto rapidamente começava a abrir portais ao seu redor e aos heróis no sala. Os heróis assentiram, todos aceitando o conselho de Beru com tranquilidade ao entrarem nos portais. O primeiro a entrar foi ninguém menos que Shoto. A cena do outro lado tornou-se um pouco mais animada agora. O deserto anteriormente em chamas que Beru criou foi rapidamente coberto por uma camada de gelo espesso, quando Shoto deu seu primeiro passo no campo de batalha. O alien conseguiu acertar um de seus membros meio recuperados no chão, quebrando o gelo ao seu redor que ameaçava cobri-lo inteiro. O gelo não durou muito, derretendo rapidamente devido ao calor que o solo irradiava. Mas reduziu bastante o calor, possibilitando que o resto dos heróis entrasse correndo. Todas as emissoras de notícias tiveram uma bela visão da cena seguinte. Heróis saíram de portais negros, foi como se as comportas tivessem sido abertas. Centenas de heróis profissionais, cada um treinado para usar suas peculiaridades com perfeição. O alien zombou ao ver a cena. Não era como se ele não soubesse sobre os heróis, ele conseguiu ver as memórias de algumas pessoas, incluindo as de Beru. Infelizmente, no caso de Beru, não foi capaz de ver muito em suas memórias, já que elas não estiveram em contato por muito tempo. Foi assim que esse aspecto do seu poder funcionou. Mas não mencionou isso a Beru, pois isso seria apenas ajudar seu inimigo. A cena seguinte foi inspiradora para todos os que assistiam.
Como se algumas formigas pudessem fazer alguma diferença, o alienígena estava prestes a começar a monologar um pouco, tentando ganhar algum tempo para curar completamente o resto de seus membros. Mas não conseguiu terminar suas palavras. Esmagar. Izuku, completamente coberto por um espesso raio verde, chutou o alienígena direto no rosto, fazendo-o voar enquanto seu corpo meio recuperado estalava um pouco. Esqueci desse inseto. Não consigo nem colher a semente do poder dele. O alien teve um vislumbre de Izuku nas memórias de Beru, então ele tinha uma ideia de quem ele era e de seus poderes. Mas os detalhes falharam. O alien voou para trás e girou no ar algumas vezes, atingindo o chão com um baque alto e cravando um de seus membros meio recuperados no chão para interromper seu impulso. Morrer foi a única coisa que o alienígena ouviu quando virou a cabeça na direção de onde foi enviado voando. Não era outro senão Bakugo, que se lançou contra o alien e alcançou exatamente quando o alienígena atingiu o chão. Sua palma estava estendida em direção ao alien, brilhando em laranja e irradiando calor. A partir dele, uma grande explosão se expandiu, traços de relâmpagos vulcânicos atingindo o alien quando ele foi engolfado pela explosão e lançado voando novamente. Desta vez, o alien voou em direção a uma multidão de heróis que formaram um círculo ao pousar no meio de todos eles. O alien gemeu de aborrecimento ao ser bombardeado de todos os lados com todos os tipos de ataques à distância. O ácido de mina que ameaçava queimar as pernas meio regeneradas do alien, chifres que o amassavam constantemente, ondas de gelo que grudavam o impediam de retaliar, rajadas de chamas. Mas no final, eles foram um inconveniente maior para o alien. Afinal, ele resistiu ao ataque final de Beru. O mais irritante era o fato de não poder atacar. Estava constantemente sendo controlado pela multidão ao seu redor. Cada vez que tentava levantar um membro, ele rapidamente congelava ou era coberto com fita adesiva e puxado por dezenas de heróis com força peculiar. O alien amaldiçoou Beru baixinho, já que o insetoide era a única razão pela qual o alien estava com tantos problemas para começar. Se todos tivessem entrado ao mesmo tempo no início, o alien teria facilmente matado todos eles usando os poderes de Beru, mas agora não conseguiu nem recuperar o resto dos membros adequadamente. Sangre por mim. O alien ouviu essas palavras no momento em que os ataques que o mantinham preso pararam por um segundo, mas o alien não teve tempo de fazer nenhum movimento. Na fração de segundo em que os ataques pararam, ele foi cortado em dois bem no meio. A figura taciturna de um grande insetoide ergueu-se sobre o alien enquanto cada lado caía no chão. O alien olhou para cima com ódio, que rapidamente se transformou em medo ao ver a figura de Beru totalmente curado. Beru rapidamente saltou para trás enquanto os outros heróis também começaram a atacar o alien novamente, impedindo-o de se curar mais uma vez. Toga. Ele é feito de algum tipo de pedra. Ele realmente não tem sangue. Um dos heróis disse enquanto olhava para o insetoide de forma um pouco estranha. Toga, que atualmente estava assumindo a forma de Beru, coçou a nuca. É o pensamento que conta. Ela disse enquanto alguns dos heróis suspiravam exasperados. Você puxou demais, Beru. Por que não conseguiu encontrar um modelo bem ajustado? Nemuri disse para o lado enquanto também chicoteava o alien que parecia ainda estar lutando para se curar. Ei! Ele está muito bem ajustado, considerando tudo. Toga disse enquanto uma de suas caudas também atacava e acertava o alienígena novamente. O alienígena também finalmente percebeu quem era a pessoa que o atingiu. Tentou colher seu poder quando a cauda tocou seu corpo, mas não conseguiu, o que o deixou confuso. Eu realmente não sabia como o poder de Toga funcionava, não o suficiente para saber que seu corpo real, com o qual ele precisava entrar em contato, não estava nem perto daquela cauda. A peculiaridade de Toga sempre foi cosmética. O corpo real de Toga estava escondido no lodo enquanto esse lodo mudava sua aparência de acordo. No momento em que Beru entrou no campo de batalha, o alienígena já estava dividido ao meio e sendo bombardeado por todos os lados. Ele soltou uma gargalhada divertida ao ver o estado patético de seu inimigo. A situação parecia estar invertida agora. Beru ficou bastante satisfeito com o que estava vendo, mas algo dentro dele sentiu que a situação era estranha. Simplesmente não parece certo. Capítulo 206. Vontade e intenção de um rei. O alienígena ouviu a risada de Beru assim que chegou ao campo de batalha. Tinha um tom zombeteiro que fez o corpo do alienígena queimar de raiva, e num ataque de raiva bateu com os membros meio recuperados no chão. Suficiente. Um grito reverberou por todo o campo de batalha enquanto o poder daquele golpe fazia com que todos ao seu redor voassem em todas as direções. Todos no local recuaram um pouco, mesmo aqueles com a vontade mais forte. O único que não foi afetado foi o próprio Beru. Mesmo com ferimentos graves, o ser contra quem eles estavam lutando estava no mínimo no mesmo nível de Beru, e Beru ainda era uma figura inalcançável aos olhos deles. Mesmo que o atual estado ferido de Beru tenha dado a todos a sensação de que ele não era tão invencível quanto foram levados a acreditar, seus feitos ainda permaneceram e a chama em seus olhos nunca diminuiu. E pensar que estávamos tão estressados com esse fracote, Bakugo disse enquanto olhava para o alien à distância. Para ser justo, Beru fez a maior parte do trabalho para nós. Um flash verde apareceu ao seu lado enquanto Izuku falava com uma voz calma. Não se subestimem, vocês heróis, ainda são muito fortes. Beru saiu de trás deles e colocou as mãos em seus ombros. O alienígena estava claramente ainda mais irritado com o fato de não estar mais sendo levado a sério. Já estou farto de vocês, ratos. O alienígena desistiu completamente de recuperar seus membros neste momento, então colocou sua energia em outra coisa. Uma cauda brotou de suas costas enquanto se dirigia rapidamente para a pessoa mais próxima dele. A cauda tinha uma ponta afiada e estava pronta para perfurar qualquer resistência encontrada. Não, você não quer. Um jovem ruivo saltou na frente do ataque no último segundo.
Seu corpo endureceu instantaneamente, fazendo parecer um diamante humano. Não era outro senão Kirishima. Ele e alguns outros heróis tanque assumiram a tarefa de receber os ataques do alien diretamente. Ele estava com os braços cruzados na frente dele, bem no ponto de contato. A cauda pareceu perfurar levemente os braços de Kirishima a princípio, mas a cauda foi rapidamente interrompida quando ficou presa nos músculos endurecidos de seu segundo braço. Mas a dor não era estranha aos heróis profissionais desta geração. Kirishima nem soltou um grunhido quando seu braço foi perfurado e sangue jorrou de seu ferimento. Em vez disso, ele se preparou para puxar o rabo mais para si. Mas então ele, assim como todos ao seu redor, perceberam que algo estava errado. A peculiaridade desperta de Kirishima parecia se desligar lentamente, seus músculos pareciam ficar cada vez menos resistentes a cada segundo. O jovem ruivo sentiu o rabo passar por seu segundo braço naquele momento. Seus olhos se arregalaram ao perceber que provavelmente estava perdido. Naquele instante, com um movimento tão rápido que ninguém conseguia ver, Beru apareceu bem ao lado de Kirishima, suas garras afiadas cortando a cauda. Vendo isso, Kirishima saltou para trás, enfraquecido e ferido. Acabamos de repassar isso, não deixe ele tocar em você, ele pode roubar peculiaridades, Beru disse enquanto olhava para Kirishima que estava atrás dele. Kirishima soltou um sorriso cansado ao sentir o olhar de seu professor sobre ele. Beru já foi uma figura que ele esperava superar. Ele treinou sua individualidade até a exaustão, ao ponto de despertar. Mesmo assim, ele não aguentou nem o golpe da réplica ferida de Beru. Isso feriu um pouco seu orgulho. Ele estava prestes a abrir a boca e agradecer ao professor, mas seus pensamentos foram interrompidos por algo. Você? Isso é tudo culpa sua. O alienígena parecia estar ficando mais furioso a cada segundo. Ele liberou uma intenção de matar que causou arrepios na espinha de qualquer um que estivesse por perto. Bem, ninguém. 3 pessoas entre os heróis presentes já haviam testemunhado algo muito, muito pior. Ida, Ingenium, Shoto e Izuku só conseguiram levantar uma sobrancelha ao ver que a intenção de matar que o alienígena estava liberando os lembrou de um certo evento. A época em que todos sentiram que era direcionado ao Hero Killer Sun muitos anos atrás. Era parecido com o de Beru, mas tinha uma sensação estranha, quase infantil. Como se, em vez de um predador raivoso e sanguinário, estivessem apenas observando uma criança fazendo birra. Mesmo os heróis ao seu redor não ficaram com medo disso, apenas ficaram um pouco assustados. Se alguém fizesse uma comparação adequada, era como comparar a aura de um filhote com a de um leão adulto. Um verdadeiro rei da selva, como se diria. Se não fosse por você, nenhum desses fracos teria sobrevivido até agora. Eu teria acabado com este país e continuado sem nenhum problema. Beru inclinou a cabeça, pensando se deveria ou não entreter os delírios do alien com uma resposta. Com um suspiro, ele abriu a boca. Grandes palavras de alguém que copia minha força. Izuku provavelmente já teria esmagado você se eu estivesse fora de cena. Ele é digno de carregar o manto de All Might. Afinal, você só é um problema porque copiou minha força primeiro. As palavras de Beru pretendiam deixar o alienígena mais irritado e elevar o moral de seus companheiros heróis. E funcionaram perfeitamente, principalmente para o jovem de cabelos verdes que observava a situação à distância. O alienígena soltou outro grito, rapidamente começou a crescer mais e mais caudas, tentando roubar as peculiaridades de todos os heróis ao seu redor. Mas cada cauda que ele cresceu foi rapidamente entrelaçada com uma das de Beru, já que o insetoide decidiu intervir um pouco, para evitar que muitas vítimas ocorressem. De repente, porém, o alienígena pareceu ter uma espécie de epifania. Parece que você realmente não vai ceder, mas não faz diferença. Atualmente você mal consegue se igualar a um de mim. Em breve todos os meus irmãos irão convergir para este lugar, para me ajudar depois que terminarem com seus áreas. Beru entendeu rapidamente o que o alienígena queria dizer. Estava tentando desmoralizar um pouco os heróis. Mas não funcionou. Sim, pegue uma merda gorda e coma. Você realmente acha que somos os únicos heróis que este mundo tem? As palavras de Beru fizeram rir alguns dos heróis presentes, afinal, transformar uma situação séria em piada era uma das especialidades de Beru. Você é o único que pode representar um problema para nós. Mesmo que meus outros irmãos não tenham seus poderes, eles serão capazes de reunir rapidamente o suficiente das pessoas que encontrarem. Quando chegarem aqui, já terão coletado as sementes do poder de todos neste mundo. Beru deixou crescer outra cauda e chicoteou o alienígena até deixá-lo em silêncio. À medida que mais de seu corpo rachava e a onda de choque fazia a maioria dos heróis presentes derrapar, voar para trás algumas dezenas de metros. Claro, cara, você está esquecendo apenas uma coisinha aqui. Mas acho que você não consegue se lembrar muito bem das minhas memórias. Beru fez uma pausa enquanto suas caudas estrangulavam e quebravam todas as que o alienígena produziu antes. Você se lembra de Yori e Dom? As 2 pessoas com quem trabalhei todos os dias durante alguns anos? Neste ponto, a maioria das pessoas presentes, incluindo o alienígena, pareceu ganhar um olhar de reconhecimento. Não era exatamente um fato desconhecido que Beru trabalhou junto com várias pessoas para evitar a singularidade de Kirk. Era apenas mais um aspecto respeitável de Beru que eles podiam apreciar. Mas as pessoas com quem ele trabalhava também não eram apenas ninguém. Isso mesmo. Não há como os dois simplesmente dormirem até o fim. Nemuri ficou com uma expressão preocupada quando o alienígena se vangloriou de haver mais desse tipo na Terra. Mas ela relaxou rapidamente depois de lembrar daqueles dois. Yori! Ele fugiu de cena logo quando tudo começou. Você realmente acha que ele é do tipo que simplesmente abandona o trabalho de sua vida e foge? Neste momento, a probabilidade mais provável é que tanto Dom quanto Yori estejam caçando o resto de sua turma enquanto você está aqui se contorcendo no chão.
As palavras de Beru atingiram profundamente a psique de seu inimigo, em rápido declínio. O alienígena soltou outro grito sobrenatural enquanto tentava lançar canhões de ar por todo lado com suas caudas. Mas quando o ar estava prestes a explodir por toda parte, as caudas de Beru mais uma vez agarraram e estrangularam as do alienígena. Beru fez isso enquanto ria um pouco. Você é estranhamente fraco. Acho que não deveria esperar muito de um pequeno pretendente que mal tem conhecimento de como usar meus poderes. Disse Beru enquanto começava a dar passos em direção ao alienígena. Não pensem que venceram esta guerra. Vocês, humanos, estão longe de serem capazes de nos matar. Mesmo que aquele cientista e seu clone estejam presentes, tenho certeza que muitos humanos já perderam seus poderes. O alienígena também se levantou lentamente, curando as próprias pernas no processo. Não importa quanto dano você cause, eu nunca morrerei. Eu sou o original, apenas retornarei ao meu estado adormecido. Um dia ainda conseguirei tirar o poder de todos neste mundo. Beru ergueu uma sobrancelha retórica com essa afirmação. Claramente, há muito sobre esta espécie invasora que não conhecemos. Agora, eles estavam cara a cara, olhando um para o outro, um reprimindo a raiva com uma carranca no rosto enquanto o outro tinha um olhar calmo, pescando lentamente como se o oponente não representasse nenhum perigo para ele. A maioria dos heróis próximos deram passos para trás, eles sabiam que a troca seguinte provavelmente seria a final. Nemuri apenas cerrou os punhos enquanto dava alguns passos para trás, mas sua preocupação não diminuiu. Ela realmente não queria ver Beru voltar à luta, mas até ela sabia que simplesmente não havia escolha para ele a não ser fazê-lo. Na verdade, nenhum deles conseguiu acompanhar nem um pouco a velocidade do alien. Toga, na forma Beru, foi a mais rápida entre eles, mas nem ela conseguiu acompanhar a cauda que quase perfurou Kirishima. Houve muitos ferimentos entre eles apenas pelas ondas de choque que o alien liberou de raiva. A única razão pela qual conseguiram mantê-lo baixo foi que o alienígena era aparentemente inexperiente em luta. Eles foram capazes de escaloná-lo constantemente e dominá-lo com ataques contínuos. Mas eles teriam se cansado em algum momento e estavam bem cientes disso. Os únicos que conseguiram causar danos ao alien foram Izuku, Bakugo e Toga. Mas os três realmente não tinham como chegar perto da luta que estava para acontecer, então até eles deram alguns passos para trás. Toga olhou para as costas de Beru com um olhar preocupado, mas acabou apenas cerrando os dentes e abrindo um sorriso. Acho que estamos prestes a ver porque ele é o professor aqui. Ela disse, ganhando alguns sorrisos dos jovens heróis ao seu redor e uma zombaria de Bakugo, mas ele não conta. Capítulo 207. Decepção e reforços. Com alienígena, tudo estava indo bem. A semente do poder estava destinada a crescer mais forte por mais alguns séculos humanos. Mas algo deu errado no caminho. Talvez tenhamos subestimado o quão compatível esta raça humana é com a semente do poder. Compatível, mas também demasiado fraco para mostrar o seu verdadeiro potencial na maioria dos casos. Em retrospecto, é bom que tenhamos acordado muito antes de sermos originalmente acordados. Um acidente que veio, ironicamente, de uma semente de poder puxando os asteroides em que estávamos hibernando em direção à Terra. Eu fui o mais sortudo em termos de poder absorvido, entrei diretamente em contato com o guerreiro mais forte que a humanidade poderia reunir logo no momento do impacto. Imediatamente comecei a absorver e me acostumar com sua força. Mas algo que simplesmente não consigo imaginar aconteceu. Eu, por alguma razão, só poderia copiar os poderes que ele possuía dentro dele. Eu queria puxar mais para mim no momento em que ele me tocou. Mas um instinto me disse para não ser ganancioso. Em vez disso, um pressentimento veio em minha direção no segundo em que tentei tirar seu poder dele. Era como se eu estivesse nas mandíbulas de um predador, a segundos de ser devorado. Essa sensação estranha me fez temer roubar completamente as sementes do poder de todas as pessoas que me tocaram depois. Eu estava pegando os frutos, mas deixando a planta intacta. De certa forma, não fazer as coisas exatamente como planejado. Os humanos dos quais eu colhi certamente retornarão à sua força total depois de um tempo. Plantamos essas sementes na humanidade com o único propósito de colhermos os frutos para nós mesmos. Mas também precisamos arrancar completamente as raízes. Precisamos ter certeza de que os humanos não se tornem muito fortes e comecem a nos caçar. Um evento como esse seria catastrófico. Um evento como esse está acontecendo agora. Centenas de combatentes humanos altamente treinados me cercaram de todas as direções e me bombardearam com ataque após ataque. O dano que causam é mínimo, quase insignificante, mas me impede de curar totalmente meu corpo já arruinado. Acabei atacando, desconsiderando a regeneração em uma tentativa de matar o maior número possível de humanos irritantes, o mais rápido possível. Mas fiquei parado, ficando cara a cara com o culpado por todos os problemas que enfrento atualmente. Beru não era alguém com quem eu queria lutar, foi um erro não ficar de olho na raça humana. Agora há muitos que são capazes de lutar contra nós, e esse espécime é de longe o pior de todos. Embora eu já tenha colhido quase todos os frutos dele, parece que mais já cresceram. Pior de tudo, parece que sua força, embora estagnada um pouco, está ressurgindo bem diante de mim. Os frutos não estão apenas crescendo. Eles estão ficando mais fortes e maduros, sem dar sinais de parar. Se todos os outros humanos que entraram em contato comigo não passassem de pequenas mudas, ele seria algo mais parecido com uma árvore totalmente crescida. Qualquer que seja a maldita mutação que ocorreu em seu corpo, parece não apenas tê-lo fortalecido, mas também todos os poderes que ele consumiu. Não só isso. O mesmo pressentimento está se estendendo em minha direção. Desta vez nem estou tocando nele. Seu olhar é suficiente para me fazer sentir isso. Acho que é o fim então. Eu disse enquanto observava meu oponente ficar cada vez mais forte a cada segundo. Enquanto isso eu estava ficando cada vez mais fraco, pois o dano causado ao meu corpo ainda não havia cicatrizado. Amaldiçoe este planeta.
Amaldiçoe este monstro que está diante de mim, e amaldiçoe o útero que lhe deu vida. Se eu jogar bem as minhas cartas, talvez consiga sobreviver a isto. Mesmo que ele esteja ficando mais forte, ele ainda não está em sua melhor forma. Pelo menos ainda não. Seus ferimentos ainda devem estar atrapalhando um pouco seus movimentos. Essa é minha única chance, cada segundo conta. E assim como havia planejado, o alienígena foi o primeiro a quebrar a competição do olhar fixo. O soco desferido foi poderoso, direcionado diretamente para a cabeça de Beru. Fez contato quase instantaneamente, a onda de choque empurrou todos os heróis para trás ainda mais. Mas Beru não deu um passo. Assim que a poeira baixou, o alienígena pôde ouvir alguns estalos distintos. Seus olhos se arregalaram enquanto olhava para o próprio braço, completamente dentro da boca de Beru. Os dentes do insetoide cravaram-se profundamente na mão e, com um estalo, a mandíbula de Beru arrancou completamente o braço recém-regenerado do alien, permitindo que o alienígena em questão saltasse algumas dezenas de metros para trás enquanto analisava o braço perdido com uma expressão de medo. Beru sorriu enquanto mastigava sua nova comida. Tem gosto de argila, ele disse enquanto engolia a mão. Eu não deveria ter esperado mais de uma espécie de animal raivoso. O alienígena falou mais uma vez, na esperança de irritar Beru e tirar vantagem dele enquanto estivesse naquele estado. Infelizmente, tais provocações só funcionavam com pessoas que não eram Beru ou como Beru. Acho que é a minha vez agora, Beru disse enquanto usava sua única perna ativa para correr em direção ao alienígena. O chão embaixo dele rachou sob a pressão e o movimento foi quase instantâneo. Beru ergueu o braço no ar, baixando as garras e cortando de forma limpa o corpo do alienígena. Eu realmente não sei onde está o seu núcleo, mas me pergunto se posso cortá-lo assim. As mãos de Beru se transformaram em borrões enquanto ele cortava o alienígena em pedaços em menos de um segundo. O alienígena tentou se igualar a Beru, mas cada movimento que fazia Beru também afundava. Os dois estavam se agarrando com abandono imprudente. A sujeira ao redor deles estava ficando marcada e cortada por todo lugar. Neste ponto, os heróis estavam se perguntando se era seguro para eles estarem em campo durante o confronto. Mas a troca não terminou aí. Beru chutou o alienígena para o céu. O alienígena girou no ar para quebrar seu impulso. No segundo em que se virou para o chão, foi confrontado diretamente com o soco gigante de Beru. O soco esmagou e segmentou ainda mais seu corpo, fazendo voar ainda mais para cima. Beru franziu a testa um pouco ao sentir seu soco gigante causar muito pouco dano ao alienígena. Claro que era poderoso, mas ele simplesmente sentia que faltava alguma coisa. Beru teletransportou-se algumas centenas de metros acima do alienígena que ascendia rapidamente. Com um grunhido, 4 caudas afiadas saíram das costas de Beru e atacaram o alien. O alienígena também agiu rapidamente, tentando criar algumas caudas próprias para bloquear Beru, mas isso não adiantou muito, infelizmente. O impulso ascendente só serviu para amplificar o dano. As caudas de Beru cortaram as defesas do alienígena depois de menos de um segundo, quase o dividindo ao meio e enviando-o para o chão desta vez. Beru então se teletransportou para baixo do alienígena. O que aconteceu a seguir pareceu mais um jogo de bola do que uma luta, com Beru jogando como os dois arremessadores e o alienígena como a bola. Havia uma coisa que o separava que tornava a luta muito melhor para Beru. Por um lado, o alienígena ainda não estava nem perto de se recuperar, apenas acumulava mais e mais danos em seu corpo, tornando-o cada vez mais lento. Enquanto isso, Beru ficava cada vez mais forte a cada segundo, também auxiliado pelo fato de ter acabado de devorar um pedaço do alienígena. Mas o mais importante, de longe, foi a experiência. O alienígena podia olhar as memórias dos outros, mas claramente não era tão proficiente no uso dos poderes de Beru. O alienígena foi então tentado. Se fosse usar os poderes da criança que o puxou para a Terra em primeiro lugar, então provavelmente criaria muita destruição. Mas isso mataria a maioria da humanidade, e a única razão pela qual eles estavam aqui era para reunir seus poderes. Seria difícil fazê-lo se a maioria dos humanos morresse com as sementes do poder neles. Então, o alienígena chegou a uma encruzilhada, ou usa esse poder incontrolável para tentar destruir tudo ao seu redor, no processo arruinando toda a sua missão. Ou continuando a tentar lutar contra Beru antecipadamente enquanto espera por reforços. Seus irmãos certamente viriam em seu socorro em algum momento, não é? O alienígena pensou em fazer um refém em algum momento, mas isso simplesmente não foi possível enquanto Beru jogava o corpo do alien por todo lado. Eu me pergunto quanto tempo você consegue aguentar. Beru disse quando finalmente pegou o alienígena depois de 1 ou 2 minutos batendo nele até a luz do dia. Nesse ponto, o corpo do alienígena foi quebrado e cortado em todos os lugares, restando apenas um torso com cabeça. Beru segurou o alienígena pela cabeça com apenas um braço, um sorriso doentio espalhado por seus lábios enquanto ele também sentia como ele estava ganhando força. Eu percebi em algum lugar no meio disso, que você parece ser capaz de mover seu núcleo para todos os lados. Mas isso não vai te salvar para sempre, Beru disse enquanto olhava seu inimigo nos olhos. Beru transformou seu outro braço em uma lâmina. Ele começou a cortar lentamente o corpo do alienígena, tentando raspar cada vez mais o corpo. O alienígena soltou um rugido ensurdecedor enquanto o fogo parecia sair de sua garganta em um instante. Ele cuspiu uma corrente de fogo tão concentrada e brilhante que fez todas as pessoas abaixo desviarem os olhos e suarem sob o calor. Era quase como se estivessem assistindo a uma erupção vulcânica. No segundo em que as chamas brilhantes se extinguiram, todos olharam para cima novamente, emoções diferentes espalhadas pela multidão, expectativa, medo, esperança. Eles eram comuns entre as pessoas abaixo e aqueles que assistiam de casa.
Assim que o vapor diminuiu, as pessoas puderam ver que o Alien e Beru estavam exatamente na mesma posição de antes. A única diferença era que Beru tinha algumas queimaduras e estava fumegando. Fora isso, ele não havia se movido. Polegada. Oh, isso é fofo. Você está fazendo birra agora? Beru considerou o ataque uma piada absoluta. Ele demonstrou seu controle sobre suas peculiaridades relacionadas ao fogo em seu primeiro encontro com o alienígena. Ele havia lançado um movimento tão poderoso que a paisagem ao redor deles não se recuperaria por pelo menos algumas dezenas de anos. No entanto, o alienígena não conseguia fazer muita coisa. Beru se sentiu um pouco insultado a esse respeito. Sabe, estou ficando cada vez mais decepcionado com essa luta. Acho que não deveria ter esperado muito de alguém que se gabava tanto ou ainda assim, você tinha meus poderes. Então imaginei que você seria pelo menos mais perigoso. Embora Beru tenha achado a luta decepcionante, o mesmo não pode ser dito de seus amigos e alunos lá embaixo, nem das pessoas que acompanham a situação nas telonas. O que eles viram foi uma surra unilateral tão devastadora que começaram a se perguntar se os outros heróis eram necessários no local. Os alunos também se sentiram um pouco estranhos por não poder ajudar muito. O único que tinha uma pequena chance de se juntar a eles era Izuku, mas ele não queria atrapalhar Beru, por isso não tentou fazer nada desnecessário. Ainda assim, seria difícil dizer que os heróis não fizeram nada para ajudar na situação. Foi por causa deles que Beru teve tempo de se recuperar em primeiro lugar, foram eles também que impediram que o alienígena se recuperasse ao mesmo tempo. Suas contribuições foram tão grandes quanto as de Beru nesta luta. Embora o dele parecesse mais significativo à primeira vista, todos eles desempenharam seus papéis perfeitamente. As pessoas em casa não ligaram muito para isso, ficaram muito surpresas com a visão de Beru afundando o que parecia ser uma erupção vulcânica em seu peito, sem sequer vacilar. Todos viam Beru como um herói respeitável. Felizmente, eles não conseguiam ouvir como Beru estava zombando de seu inimigo, sem se preocupar em parecer justo ou heróico. A voz de Beru irritava cada vez mais o alienígena, mas desta vez não atacou. Em vez disso, sorriu. Parece que desta vez ganhei. Beru inclinou a cabeça com esse comentário. O alien certamente não parecia um vencedor. Você talvez tenha delirado? Beru perguntou enquanto suas antenas balançavam ao vento. A Aline apenas riu alto quando 2 portais de névoa negra apareceram perto deles no ar. Parece que meu backup chegou. O alienígena gritou com voz excitada, sentindo seus irmãos se aproximando. Beru apenas suspirou. Acho que ele disse que havia mais como ele. O que Yori e Dom estão fazendo, afinal? Capítulo 208. Esperança esmagada e conversa. Com alienígena. Com certeza demoraram um pouco. Não entendo o que os mantinha tão ocupados até agora. Independentemente disso, tudo deve ficar bem agora que eles estão vindo para cá. Parece que eles também conseguiram copiar alguns poderes de teletransporte interessantes ao longo do caminho. Embora apenas 2 portais tenham sido abertos, posso sentir os núcleos de todos os meus parentes vindo em nossa direção através deles. Beru, o humano monstruoso que me derrotou até agora, não terá chance contra todos nós juntos. É apenas uma questão de tempo até que ele seja derrotado, mesmo que sua força continue crescendo ao longo da luta. Embora, com o meu estado atual, eu tenha sido reduzido principalmente ao papel de suporte, já que Beru fez questão de me desmembrar repetidamente. A cura demorará um pouco, mesmo que eu concentre toda a minha energia restante nela. Eu pude sentir meu sorriso se alargando conforme as pessoas abaixo que conseguiam me ouvir ficaram com um pouco mais de medo, com razão. Elas só vão se tornar combustível para fortalecer meus aliados agora. Todos eles têm poderes interessantes de qualquer maneira. Ainda assim, mesmo com as pessoas abaixo de nós mostrando sinais de pânico, o monstro na minha frente ainda está me segurando pela cabeça sem nenhum sinal de medo. Mal posso esperar para que suas emoções mudem de cabeça quando ele vir meus aliados com força total. Tenho certeza que eles conseguiram tirar a maior parte das sementes do poder neste momento. Eles devem ser relativamente poderosos mesmo que não tenham tanta experiência em usá-los em combinação. Lá vem eles. Beru olhou para os portais que se abriram com uma cara nada impressionada. Ele não se preocupou em levar a sério as palavras de seus inimigos, embora estivesse de fato preparado para lutar contra mais inimigos. Afinal, vale a pena estar preparado e o excesso de confiança foi a causa raiz de todos os problemas de um herói poderoso. Mas algo no fundo de sua mente lhe disse para se acalmar. Afinal, quem exatamente além daqueles entre as pessoas abaixo, Toga e Monoma, usava portais como o dele? O primeiro a sair do portal foi um homem alto e loiro que parecia ter 20 e poucos anos. Tinha olhos azuis royal e um físico musculoso. Beru reconheceu instantaneamente aquele homem como Dom. O alien nas mãos de Beru arregalou os olhos ao ver a cena. Nas mãos de Dom havia um saco cheio do que pareciam ser bolinhas de gude roxas do tamanho de uma maçã. O loiro pegou uma das bolinhas de gude e comeu sem nem piscar. Oi? Beru, você tem que experimentar uma dessas coisas. É uma delícia, eu te digo. Dom disse enquanto pegava outro e comia de uma só mordida. Pare de comê-los, seu idiota coxo. Eles são objetos de pesquisa importantes. A pessoa que saiu do outro portal também era humana, sem dúvida. Um cientista de aparência coxo, o bom amigo de Beru, Yori, carregava uma sacola grande. Beru só podia presumir que ele também carregava os mesmos tipos de bolinhas de gude que Dom. Não demorou muito para que a situação mudasse para o insetoide. Ele coçou a nuca desajeitadamente ao olhar para seus 2 associados entrando casualmente em seu campo de batalha. Esses são os aliados de quem você estava falando, Beru disse enquanto apontava para as sacolas. Seu tom zombeteiro revelou o fato de que ele já sabia a resposta às perguntas que fazia.
Ficou bastante claro para Beru que as bolinhas de gude deveriam ser os núcleos de outros alienígenas que foram espalhados em centros de pesquisa em todo o mundo. O alienígena não conseguia nem falar, ficou pasmo além de qualquer dúvida razoável. O alienígena encarou as duas pessoas que saíram dos portais com olhos arregalados como discos. Eles carregavam o que eram tecnicamente os corações e cérebros de seus aliados, e um deles estava até comendo os núcleos, pelo amor de Deus. O alienígena nem disse nada no segundo em que percebeu que seus aliados não existiam mais, também percebeu que simplesmente não havia como vencer aquela luta. Beru, estou feliz em ver que você veio limpar aqui. Eu não teria sido capaz de fazer isso sozinho. Este foi especialmente difícil de enfrentar sem qualquer planejamento. Iori disse enquanto reajustava os óculos. É meio difícil dizer se Dom e Iori travaram alguma batalha. Os dois parecem nem ter rugas nas roupas. Iori pelo menos precisou reajustar os óculos, mas Dom nem parece ter feito mais nada além de ir ao mercado comprar mantimentos. Para ser justo nessa analogia, Dom está de fato usando uma sacola plástica de supermercado para transportar os núcleos. Iori foi pelo menos um pouco mais sério, usando um saco de papel para evitar qualquer dano ambiental em sua excursão. Beru esfregou o queixo em contemplação enquanto tinha aqueles pensamentos filosóficos. Para ser justo, isso estava acontecendo no meu território, disse Beru enquanto balançava a cabeça. Além disso, é meio triste ver que você só tem um deles. Tenho certeza que derrubei pelo menos 2 dúzias, embora eu já possa ter comido a maioria dos núcleos. Dom disse enquanto balançava a cabeça. Cabeça de maneira sábia. Oh, pare com isso, Dom. Eu estava lidando com o mais problemático aqui, embora ele fosse um pouco problemático no começo. Não é como se eu estivesse lutando contra ele sozinho. Beru ignorou os comentários de Dom rapidamente. Iori simplesmente agarrou a ponta do nariz e soltou um suspiro. As pessoas abaixo também ficaram bastante felizes em ver que aqueles que saíam do portal eram rostos familiares. E aqueles que podiam ouvir Beru e os outros lá de cima só podiam suar um pouco. Foi irônico a rapidez com que um momento tão sério foi arruinado instantaneamente. Bem, pelo menos foi arruinado para as pessoas que puderam ouvir a conversa. Os outros podiam apenas sentir a presença, ou melhor, a pressão que os recém-chegados exalavam. Eles estavam felizes por serem reforços poderosos para Beru, embora a situação já estivesse praticamente resolvida. Isso não é justo. Nada disso é justo. Um monstro foi o suficiente. O alienígena parecia completamente deprimido, a ponto de Beru sentir como se estivesse olhando para uma planta murcha. Em retrospecto, o alienígena deveria ter esperado que algo assim acontecesse. Já havia visto Dom e Iori nas memórias de Beru, ambos monstros, um maior que o outro. Dom era uma versão um pouco mais fraca de Beru, mas era um clone. O alienígena esperava que um de seus parentes fosse capaz de dissipá-lo, afinal, bastava um único toque para que os poderes fossem dissipados. O fato de Dom ainda estar bem significava que não apenas os outros alienígenas nem sequer o tocaram uma vez, mas ele também não se incomodou em tocá-los diretamente ao derrotá-los. Agora eles estavam apenas em estado de dormência, incapazes de fazer nada além de serem comidos por Dom. Quanto a Iori, bem, ele era basicamente uma versão mais forte do All for One. Alguém com um grande número de peculiaridades poderosas e com habilidade e intelecto para usar até mesmo as mais complicadas com proficiência quase absoluta. O treinamento que ele passou foi cansativo, mas os resultados se mostravam claramente em situações como essa. Não era de admirar que os dois pudessem lidar com os outros alienígenas tão rapidamente, especialmente quando se leva em consideração o fato de que eles poderiam se teletransportar para todo o mundo em segundos. Na verdade, Dom nem precisou se mover durante a maior parte do tempo. Ele ainda tinha exércitos de usuários poderosos de peculiaridades que lidavam sozinhos com alguns alienígenas. Ele ainda tinha a divisão de casas de aposentados, vários lutadores aprimorados que podiam lidar com a maioria dos heróis comuns com bastante facilidade. O alien que estava nas mãos de Beru só conseguiu soltar um suspiro de derrota. Um pensamento perdido apareceu em sua mente. Acho que não há razão para não destruir tudo agora. Quase instantaneamente a energia verde apareceu ao seu redor, apenas para desaparecer exatamente no mesmo segundo. 3 olhares distintos olhavam para o alien com olhos vermelho sangue. Beru, Dom e Aizawa. Todos eles usando a peculiaridade de Aizawa, o apagamento, ao mesmo tempo. Um herói underground como Aizawa obviamente não pararia de prestar atenção em uma luta aleatória como essa. E ele também sabia como foi o incidente durante o nascimento do filho de Izuku. O alienígena percebeu instantaneamente o que havia acontecido, mas não foi capaz de tentar usar esse poder uma segunda vez. Porque no mesmo segundo em que a energia verde se dissipou, Beru jogou o alienígena levemente para o alto e estendeu suas garras. Desta vez, eles cortaram sem muita resistência. O alien foi rapidamente colocado em uma situação precária enquanto as garras de Beru transformavam seu corpo em um belo smoothie. Eventualmente, Beru parou suas garras ao se deparar com algo um pouco mais difícil. Com precisão cirúrgica, Beru retirou o núcleo do alienígena à sua frente e comeu-o no mesmo segundo. Estranhamente, o alienígena não sentiu nenhuma raiva nos últimos momentos, não sentiu nenhum ódio. Foi apenas uma estranha sensação de angústia e arrependimento. Um pensamento surgiu no topo da mente do alienígena e permaneceu lá até que finalmente morreu. Por que não poderíamos escolher outro planeta para fazer isso? Beru acenou com a mão enquanto pedaços de seu inimigo se espalhavam por todo o campo de batalha. A maioria das pessoas lá embaixo nem percebeu o perigo que corriam agora. Todos aplaudiram em uníssono ao ver Beru acabar com seu inimigo. E as poucas pessoas que viram o que o alienígena tentou soltaram um suspiro de alívio. Droga! Isso foi por pouco, Beru disse enquanto soltava um suspiro de alívio após engolir o núcleo de seu inimigo. Foi um pouco imprudente da sua parte não terminar aquilo instantaneamente. Iori com um olhar furioso. Bem, pelo menos tudo deu certo. Dom acenou com a mão com desdém, embora um pouco de suor estivesse presente em sua testa.
Foi mal. Além disso, Dom, você estava certo ao dizer que essas coisas têm um gosto bom. Beru cerrou os punhos como pôde, um poder recém-descoberto percorrendo seu corpo. Bem, acho que você poderia dizer que temos gostos semelhantes, disse Dom com um sorriso, enquanto Beru apenas deu uma risada vazia por sua piada horrível. Yori se recusou até mesmo a reconhecê-la. Os três desceram rapidamente até o resto dos heróis que esperavam lá embaixo. Todos os presentes aplaudiram ainda mais alto ao ver os três descerem do céu. E assim o dia acabou. Todos poderiam respirar e finalmente descansar adequadamente. Yori também fez questão de conter cuidadosamente os núcleos capturados. Dom só queria comê-los todos, mas o cientista acabou impedindo. Beru teve que ir e ser examinado no hospital. Recovery Girl não estava exatamente satisfeita com a forma como ele tinha acabado de voltar ao campo de batalha com seus ferimentos não curados, não controlados. Não importava que ele se recuperasse um pouco sozinho. Então lá estava ele, sentado em uma cama de hospital maior que o normal, com os membros engessados enquanto olhava para o teto com uma cara estúpida. Muitas pessoas o visitaram, inclusive muitos amigos e alunos. O pequeno Kota e sua família foram dos primeiros a chegar lá. Só podemos imaginar o quão assustador foi para tantos de seus amigos ver Beru naquele estado, mesmo que a situação terminasse a favor do herói. Mesmo assim, ver Beru cara a cara ajudou muito. Seu comportamento e atitude conseguiram apagar qualquer preocupação que seus amigos pudessem ter. Beru estava prestes a dormir o resto do dia, como qualquer paciente de hospital faz. Então a porta do seu quarto particular de hospital se abriu mais uma vez. Desta vez a pessoa que entrou estava sozinha. Beru era visitada principalmente por grupos, até Lady Nagant veio ao lado de sua mãe e, estranhamente, um herói de alto escalão chamado Rox. Mas desta vez ele teve um visitante solitário e não era como se Beru não esperasse por isso. A figura que entrou era uma mulher moderadamente alta e com traços bem definidos, não era outra senão sua namorada, Nemuri. O insetoide podia ver claramente a preocupação em seus olhos azul celeste, mas também havia algo mais presente desta vez. Incerteza. Acho que precisamos finalmente ter uma conversa séria. Beru soltou um suspiro enquanto se preparava para o que estava por vir. Capítulo 209. Mentalidade, relacionamentos e anúncio. Ei Nemuri, que bom ver você por aqui. Beru não perdeu muito tempo. Ele imediatamente cumprimentou sua namorada. Considerando todas as coisas, não é como se ele tivesse algum motivo para estar bravo com ela. Suas transgressões anteriores foram esquecidas há muito tempo para ele. Ele não era realmente o tipo de pessoa que guarda rancor das pessoas de quem gostava. A própria Nemuri ainda se sentia mal por suas palavras, mas elas estavam no passado, e esse não era realmente o assunto principal da palestra que estava prestes a começar. Você precisa parar com isso, Nemuri disse enquanto cerrava os punhos. Beru olhou para ela com uma expressão confusa nos olhos. Entendi. Eu entendo que você é um herói, caramba, eu também sou. Mas você precisa parar de enfrentar tudo sozinho. Nemuri claramente tinha muitas emoções reprimidas. Beru apenas suspirou um pouco. Não era como se ela estivesse errada nem nada. Beru tentou cuidar de tudo sozinho no início, o que causou seu estado atual. Mas Beru não se importava muito com seus ferimentos, com seus poderes atuais. Os ferimentos que sofreu foram apenas temporários e não tão importantes. Você disse que entendeu. Então por que exatamente você está bravo com isso em primeiro lugar? É meu dever como herói número 1 enfrentar qualquer ameaça que apareça. Mesmo que eu não me importe muito com esse título. Mesmo se eu hesitar em me chamar de herói. A confiança do povo ainda será depositada em mim? Beru se defendeu um pouco, como se deveria pelo menos tentar nessas situações. Embora muitos homens diriam que discutir com uma mulher, especialmente com alguém importante, não era uma boa ideia. Quem se importa com as pessoas? Eu sei que não. Você está fazendo isso só para manter as aparências? Nemuri não gostava de contrariar Beru, aquele que ela amava. Mas às vezes algumas coisas precisavam ser destacadas, e esse foi um desses momentos. Aparências, hein? Beru disse enquanto olhava um pouco para o teto. Ele então olhou para um de seus braços, que ainda estava engessado. Eu pareço do tipo que se preocupa com isso? Não, de certa forma, acho que é uma questão de percepção. Beru cedeu no final. Nemuri ficou um pouco surpreso ao saber que Beru nem estava tentando se defender nessa situação. No final das contas, todos querem ter um lugar ao qual pertencem. Encontrei o meu neste mundo, como professor para meus alunos, como amigo para meus colegas, um monstro para aqueles que se opõem a mim, um herói para o resto. As palavras de Beru soaram um pouco estranhas para Nemuri. O quê? Você acha que se você parasse de ser um herói, todos de repente deixariam de se importar com você? Nemuri entendeu rapidamente o que Beru estava tentando dizer com seu discurso. Bem, Beru estava prestes a dizer algo para defender seu ponto de vista, mas ele nem sequer conseguiu dizer uma palavra completa de sua boca antes de Nemuri montá-lo e bater com as duas mãos nas laterais de seu rosto, forçando-o a olhar diretamente para ela. Nem pense nisso. Você realmente acha que seus amigos não conseguem dizer quem você realmente é neste momento? Até seus alunos percebem que você não se importa em ser um herói, que nem a responsabilidade nem a fama te interessa. Quem você está tentando enganar aqui? Beru olhou nos olhos dela com um pouco de surpresa. Ele não esperava que Nemuri fosse tão apaixonado pelo assunto. E suas palavras soaram verdadeiras. Nenhuma das pessoas próximas a Beru o considerava um herói impecável. Muitos deles ficaram até chocados por ele estar tentando ser um herói. Até os alunos que o idolatravam perceberam em algum momento que faltava a Beru uma coisa realmente importante que transformasse alguém em herói. Ele não tinha absolutamente nenhum impulso para salvar os outros. Seu corpo não reagia sozinho para salvar os necessitados. Ele simplesmente fez isso porque podia. Ele não tinha a mentalidade de um herói. Era como se estivesse apenas brincando de fingir com a ideia.
Ninguém nunca falou sobre isso com ele, mas era óbvio. E a verdade é que Beru ainda era um herói excepcional. Independentemente disso, inferno, ele salvou mais pessoas do que a maioria dos outros heróis juntos. Então não havia motivo para reclamar. Até agora. Escute, Beru. Me desculpe se estou sendo um pouco agressivo aqui. Isso não é sobre você não ser um verdadeiro herói ou não ser digno do número 1 ou algo assim. Mas vale mesmo a pena colocar seu corpo e sua vida em risco por uma causa pela qual você realmente não se importa? Beru olhou nos olhos de Nemuri e finalmente suspirou. Eu entendo o que você quer dizer. Não se preocupe. Eu não posso exatamente não me preocupar com você. Essa é toda a questão aqui, e não é só sobre mim. Todo mundo que se preocupa com você está preocupado com isso. Cabe a mim ter essa conversa com você desde. Eu ainda sou seu parceiro. Nemuri pareceu desanimar um pouco durante seu discurso. Ela olhou para o peito de Beru e seus olhos lacrimejaram um pouco. Beru colocou o braço em volta dela, abraçando-a um pouco enquanto suspirava novamente. Acho que você está certo. Talvez eu devesse desacelerar um pouco. Não é como se eu tivesse mais alguém para impressionar neste momento. Nemuri ergueu os olhos ao ouvir isso, seus olhos brilharam de alegria. Além disso, eu não seria realmente um grande parceiro se simplesmente ignorasse repetidamente suas preocupações. Beru disse enquanto se sentava lentamente. Nemuri também passou os braços em volta dele, sorrindo um pouco em seu peito endurecido. Podemos ser um pouco mais disfuncionais do que outros casais, nenhum de nós realmente sabe como lidar com o compromisso. Mas acho que não há razão para adiar as coisas neste momento. Diga, que tal nos casarmos? Nemuri instantaneamente olhou para cima, seus olhos estavam quase brilhando neste momento. Um grande sorriso se espalhou em seu rosto. Ela parecia relativamente inocente neste momento, contrastando fortemente com sua personalidade de herói. Eu pensei que você nunca fosse perguntar. Claro que aceito. Seus olhos estavam lacrimejando novamente, mas desta vez por boas razões. Por que eu não perguntaria? Eu simplesmente tive muita besteira para lidar. Vou ter muito tempo livre agora, então não há necessidade de adiar isso por muito mais tempo. Beru acariciou sua cabeça quando ele lentamente começou a se levantar. Nemuri ainda estava agarrado a ele. Eu entendo. Está tudo bem para você se levantar? Ela perguntou enquanto se separava dele e olhava para seus moldes. Oh, está tudo bem. Não se preocupe, Beru apenas flexionou um pouco, e os gessos instantaneamente quebraram e caíram de seus membros. Eles eram mais cosméticos do que qualquer coisa. Meu corpo cura muito mais rápido do que você imagina. Beru coçou a nuca com um bocejo. Acho que é por isso que você tem tanta resistência, né? Nemuri rapidamente assumiu um tom brincalhão ao se aproximar de Beru e passar o braço em volta dele. De fato, embora eu possa precisar testar minha resistência novamente muito em breve, só posso esperar que você esteja preparado. Beru rapidamente a pegou e abriu um portal, passando por ele no segundo seguinte. Em retrospecto, a proposta de Beru não era exatamente tão romântica, e também não era exatamente o que você chamaria de glamourosa. Mas é exatamente assim que Beru é, de qualquer maneira. Ele nunca foi do tipo que aprecia algo extravagante. Grandes chances de ter sua festa de casamento em um bar, se pudesse escolher. Felizmente, Nemuri era quem cuidaria dessa parte. Apesar disso, ao acordar em sua própria cama, com Nemuri ao seu lado, Beru percebeu que agora tinha uma nova tarefa, dar um anúncio importante ao mundo. Foi por isso que decidiu convocar uma conferência na UA. Ele reuniu todos os seus amigos e muitas pessoas que o admiravam, principalmente heróis, junto com muita imprensa, transmitindo a conferência para todo o país. Em circunstâncias normais, alguém ficaria nervoso com esse tipo de coisa. Mas é a Beru que estamos nos referindo aqui, e ele realmente não se importou. Capítulo 210. Anúncio e reações. Beru olhou para a multidão reunida à sua frente com um sorriso, seus dentes irregulares brilhando sob as luzes dos flashes das câmeras. Agradeço a todos por se reunirem aqui, foi em pouco tempo, mas sinto a necessidade de falar para uma audiência hoje. Beru colocou uma mão no peito enquanto olhava ao redor da sala. Havia muitos rostos confusos à vista, eles não podiam ser culpados. Poucas pessoas sabiam por que estavam reunidos ali. Nezu, aquele que organizou as coisas e reuniu todos, era a única pessoa que tinha ideia do que se tratava a coletiva de imprensa. E ele estava apenas sentado em uma cadeira, sorrindo e sem responder a nenhuma pergunta, nem de sua equipe nem de repórteres curiosos. Agora, alguns de vocês devem me conhecer. Eu sou Beru, um pequeno herói local nessas partes da cidade. Beru limpou um pouco o tom e falou com uma cara séria durante toda a frase de alguma forma. Infelizmente, a maioria das pessoas na sala não entendeu a piada. Algumas apenas olharam para Beru com as sobrancelhas levantadas. Outras apenas pareciam confusas. Multidão difícil aqui esta noite. Eu acho que vou parar de contornar o assunto aqui. Tenho certeza que todos querem saber por que estamos aqui. Beru disse enquanto batia palmas, conseguindo chamar a atenção de todos depois de seu terrível show de comédia. Tenho um grande anúncio a fazer a todos vocês. Terminei oficialmente com o negócio dos heróis, decidi me tornar professor aqui na UA em tempo integral a partir de agora. As câmeras brilharam ainda mais enquanto todo o estádio se enchia de vozes e suspiros. Ninguém realmente esperava isso, especialmente porque Beru não era tão velho assim. Seu anúncio fez com que todos sentissem choque ou horror. Afinal, ele se estabeleceu como mais um pilar para sustentar a sociedade. Beru riu um pouco olhando para as reações deles com um sorriso malicioso no rosto. Vocês poderão fazer quantas perguntas quiserem depois e por enquanto, deixe-me falar, a cabeça de Beru balançou um pouco enquanto suas antenas dançavam na frente dele. Tenho certeza que todos notaram que as últimas semanas foram cheias de adversidades para todos, tanto neste país quanto fora dele. Primeiro meteoros, depois alienígenas estranhos tentando fazer alguma merda obscura.
Muitas pessoas na sala sentiram ao ouvir as palavras de Beru, embora algumas delas esperassem que ele fosse um pouco mais delicadamente? Você sabe, para as pessoas em casa. Bem, não é nenhum segredo que até eu enfrentei algumas situações problemáticas nessas últimas semanas. Alguns poderiam dizer que quase perdi. Beru falou com um sorriso alegre. Muitos dos repórteres rapidamente começaram a anotar o que ele estava dizendo. Infelizmente não foi um momento divertido para nenhum dos envolvidos, mas conseguimos superar isso no final. Ainda assim, conseguiu me dar um pouco de perspectiva. O sorriso de Beru ainda brilhava, conseguindo acalmar todos em casa, apesar de sua aparência assustadora. Durante toda a minha vida, isso é tudo o que tenho feito, lutando e lutando. Seja pelos outros ou por mim mesmo, e posso dizer com um alto grau de certeza que terminei. Já estou farto, Beru's palavras. Muitas pessoas pareceram recuar um pouco ao ouvir isso. Nem todo mundo tinha muita perspectiva da vida pessoal de Beru, e nem todo mundo conhecia pessoalmente, então muitos acharam isso estranho. Mas a maioria dos amigos próximos de Beru entendeu imediatamente a que Beru estava se referindo. Muitos deles esperavam que algo assim acontecesse em algum momento, mas até eles sentiram que isso foi um pouco repentino. Então dúvidas começaram a surgir até mesmo neles. Alguns de vocês podem pensar que isso realmente veio do nada, que pode ser um pouco rápido demais deixar de ser um herói. Talvez alguns de vocês possam ter a noção preconcebida de que meus deveres não terminaram. Isso ainda sou muito jovem para pensar em me aposentar. O sorriso de Beru se alargou um pouco no final de sua declaração. Ele adorou a maneira como a multidão olhava para ele. Uma onda de emoções dançando em torno de suas palavras enquanto as pessoas eram livres para interpretar suas palavras da maneira que quisessem. Eu acho que vocês são um pouco arrogantes. O sorriso de Beru se apertou um pouco, seus dentes parecendo um pouco mais ameaçadores do que antes. Eu não devo nada a ninguém. Não tenho o dever de continuar bancando o herói. Não há mais necessidade de eu continuar com essa charada. Muitos de vocês parecem pensar que sou muito parecido com All Might, mas isso realmente não é o caso. Beru esticou um pouco as costas enquanto olhava para a multidão com um olhar brincalhão. Ele podia ver Toshinori batendo a cabeça nas palmas das mãos repetidamente. A maioria dos ex-alunos e professores também tiveram reações semelhantes. O único que riu foi Nezu, derramando um pouco de seu chá em um ou dois repórteres. Quero dizer, vamos lá. Eu não sei o que você estava esperando. Eu realmente não sou uma pessoa tão heróica. Eu prefiro ficar preguiçosamente assistindo TV a qualquer outra coisa, e reviro os olhos na parte de trás da minha cabeça com a mera noção de trabalho. Claro, eu tenho minha própria agenda, e ainda trabalho apesar de tudo isso. Enquanto isso, Nemuri estava sentada dentro de seu quarto, olhando os locais e tentando escolher onde queria que acontecesse a recepção do casamento. Então ela ouviu o discurso de Beru e começou a cuspir sua bebida e esfregar um pouco as próprias têmporas. Quer dizer, entendo que ele está levando em consideração minhas preocupações, mas ele não poderia ter feito as coisas de maneira um pouco diferente? O objetivo desta reunião foi bastante simples, permitir ao público saber quem era Beru. Todos sabiam dele como sendo a forma como a mídia o apresentava, agora todos podiam ver um lado dele que nunca tinham visto antes. E eles não estavam odiando isso. Pelo contrário, foi o contrário. Muitas pessoas em casa começaram a relembrar todas as ações de Beru, todos os seus feitos. Todos o viam como uma figura intocável, mesmo depois de ter sido ferido. Mas agora ele parecia diferente. Ele parecia humano. Claro, a visão deles como símbolo estava completamente manchada. Agora eles o viam como outra coisa. Uma pessoa que deu tudo de si apesar do seu claro desdém pelo trabalho em geral. Ele não era uma pessoa que tinha uma ética de trabalho limpa, não era um herói perfeito que sempre entrava na briga com um sorriso no rosto. Ele era um jovem entediado que desempenhou o papel de tal durante a maior parte de sua vida, e agora estava mostrando suas cartas ao mundo com absolutamente nenhuma vergonha e sem se importar com quaisquer consequências. Foi estranhamente libertador? Talvez o público não precisasse apenas de símbolos perfeitos no final das contas. Este foi o pensamento que surgiu na mente de muitos. Bem, tenho certeza que todos já entenderam. Já terminei com toda a cena do herói. Ainda há muitas pessoas para proteger vocês de qualquer maneira. Não há necessidade de eu ficar por aqui e perder meu tempo. Beru descobriu a situação é muito interessante. Embora gostasse das reações de todos na sala, ele também estava extremamente curioso para saber como exatamente todos os outros perceberiam seu pequeno discurso. Certo, terminei de falar. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para cuspi-la. No segundo em que Beru deu luz verde, ele foi bombardeado por perguntas dos repórteres. Ele inclinou um pouco a cabeça enquanto seus olhos tremiam de irritação. Se você não for um de cada vez, vou para casa. Beru disse isso enquanto brincava com uma de suas antenas. A primeira pergunta foi simples. Essa é realmente a sua visão da sociedade dos heróis como um todo? Obviamente você achou que eu reuni todos aqui para uma brincadeira. Pergunta estúpida. Próxima. Beru falou enquanto franzia a testa um pouco. A segunda foi um pouco mais pertinente? Você disse que terminou a cena do herói para sempre. Você planeja intervir em quaisquer conflitos no futuro se eles forem demais para o resto dos heróis? Foi uma pergunta muito boa considerando todas as coisas. A resposta de Beru foi um pouco inesperada. Vou ter que desejar boa sorte a Deku, o novo herói número 1 com isso. Um certo jovem herói de cabelos verdes só pôde suar um pouco ao ouvir essa parte. Mas nenhum dos ex-alunos ou professores pareceu se importar com essa resposta. Era exatamente o que esperavam ouvir de Beru agora que ele decidiu se aposentar. A conferência continuou um pouco mais com Beru respondendo pergunta após pergunta. Mas agora era a hora da declaração final. Beru olhou para as câmeras pela última vez. Estou feliz que todos estejam atentos a isso. Só posso dizer que estes foram alguns anos muito divertidos.
mas vou deixar vocês com um pouco de segurança. Beru abriu um portal ao lado dele enquanto falava com confiança. Realmente não importa o que aconteça no futuro, estou deixando as coisas em mãos bastante confiáveis. Se meus próprios alunos conseguirem estragar tudo, então chegarei ao local apenas para dar uma surra neles logo depois os vilões acabaram com eles. Beru então entrou no portal com um sorriso no rosto e a névoa negra se dissipou. Muitos dos ex-alunos suaram muito com a última declaração. Kirishima até disse, ele estava brincando, certo? Shoto simplesmente balançou a cabeça e deu um tapinha no ombro do colega. Eu não contaria com isso. E assim a carreira de herói de Beru acabou. Bastante curto em comparação com All Might, mas ironicamente deixou uma marca tão grande na história. Beru se tornou um ícone. Ele não era mais visto como um herói perfeito que alguém deveria se esforçar para se tornar. Agora ele era visto apenas como um grande herói que realmente não gostava de ser herói. Uma pessoa comum se você tirar sua força, que se tornou um herói pelas circunstâncias e sem querer ter nada a ver com a cena do herói. Muitas pessoas ainda estavam furiosas com a forma como ele assinou, apesar da grande quantidade de pessoas que apoiaram suas ações. A essa altura, não era possível ninguém manchar o nome de Beru, nem mesmo ele mesmo. Ele salvou muitas pessoas, a impressão que deixou em todos foi grande demais para simplesmente desaparecer após sua aposentadoria. Mas Beru não estava mais exatamente preocupado com isso. Ele tinha preocupações maiores agora. Devo usar um terno ou simplesmente ficar nu na recepção do casamento? Semelhante a uma pergunta que ele havia se feito no passado, mas desta vez, é o seu próprio casamento. Capítulo 211, capítulo final, casamento e felicidade merecida. Ainda não consigo acreditar que você decidiu fazer isso. Nemuri sentou-se em sua cama com Beru bem ao seu lado. Quero dizer, é meu próprio casamento. Achei que usar roupa seria bom para variar, Beru disse enquanto abraçava Nemuri um pouco mais perto dele. A recepção do casamento foi planejada para ser bem simples, compareceram todas as pessoas que conheciam os dois, inclusive os ex-alunos. Muitos ficaram chocados ao ver Beru vestindo algo formal, esperavam que ele usasse apenas gravata, só gravata, mas ele estava vestindo um smoking completo feito sob medida. A coisa mais chocante para todos foi quanto tempo levou para Beru e Nemuri se casarem. Não era segredo para ninguém que os dois moravam juntos há alguns anos, então isso era normal neste momento. Estava bastante claro para qualquer pessoa que os conhecesse que dificilmente funcionavam adequadamente sem o outro. Toga também era uma das melhores garotas, ao lado da equipe feminina da UA, as Gatas Selvagens, a mãe de Kota e Eri, que era oficialmente filha de Aizawa naquele momento. A lista de Beru era um pouco mais longa. Bakugo, Izuku e Shoto estavam lá principalmente para brindar com Beru no final, Endeavor também estava lá, ele tinha vindo com sua esposa, então ele não recebeu nenhuma das funções de padrinho. Toshinori e Snip foram os que conduziram a dama de honra até o altar. Nezu e Yori foram quem lhe entregou o anel. Dom estava em algum lugar, bebendo suprimento de álcool do Venui, e mantendo conversa fiada com Rumi, o herói coelho, que parecia estranhamente interessado no clone. Havia muita gente presente, até a agência de Lady Nagan demorou para chegar, incluindo Tvice, que ficou bastante feliz em ver Beru novamente. No geral, foi um casamento extremamente lotado. Nemuri planejou o local certo, mas simplesmente era um pouco pequeno. No final, Beru transformou o prédio em um ambiente mais aberto. Ele basicamente removeu as paredes, deixando apenas alguns pilares para sustentar o teto. Os garçons e donos do lugar nem sabiam o que fazer, ficaram boquiabertos com o que estava acontecendo diante deles. Beru garantiu-lhes que consertaria qualquer coisa depois e pagaria mais, o que os acalmou instantaneamente. Afinal, a palavra de Beru ainda tinha muito peso. Só podemos imaginar que o casamento foi um evento privado, mas a multidão de repórteres esperando do lado de fora deu às pessoas uma impressão diferente. Felizmente, ninguém realmente tentou entrar ou intervir no evento. Afinal, a maioria dos heróis do país estava lá. Nenhum vilão real ousou agir naquele dia também, principalmente por medo. Beru não era mais um herói, mas ainda tinha sua licença, e quaisquer vilões que permanecessem no Japão poderiam entender que ele provavelmente os caçaria se eles respirassem de maneira ofensiva durante o dia do casamento. No geral, foi um dia extremamente divertido para todos os envolvidos. A noite obviamente começou com uma competição de bebidas, o que levou Izuku a ficar com a cara de merda e a beijar Oshako em público. Bakugo e Beru imediatamente começaram a rir dele. Shoto simplesmente desviou o olhar e Oshako acabou tirando sua gravidade e prendendo-o no teto. Ele acabou vomitando. Felizmente Beru abriu um portal na frente de sua boca para não incomodar o resto das pessoas presentes. Snip estava mais uma vez competindo em igualdade de condições com Beru. Inferno, Beru tinha certeza de que se não fosse imune a todos os tipos de veneno, Snape seria capaz de bebê-lo debaixo da mesa em qualquer dia da semana. Toshinori e Nezu limitaram-se a café, chá e refrigerante. Ainda assim, Beru não se incomodou em contar, tentando convencê-los a ficarem com a cara de merda também. No final, naquela noite, Endeavor também revelou que tinha 2 pés esquerdos na hora de dançar, conseguindo pisar no pé da esposa na maioria dos movimentos, o que o levou a levar um tapa e a ter que apaziguá-la pedindo desculpas repetidamente. Lady Nagan e Tvice pareciam se dar muito bem. Foi um pouco estranho ver cerca de 4 pessoas enchendo a mesa 2 vezes e se revezando para dançar com ela. Era quase como se ele estivesse competindo consigo mesmo. Toga estava apenas fazendo suas coisas na mesa de Beru, afinal, eles eram uma família a essa altura. Ela ficou estranhamente quieta a noite toda, só começando a parecer mais animada quando Shinso começou a falar com ela. Eles acabaram passando a maior parte do tempo juntos depois disso. Beru julgou o jovem por alguns segundos, mas depois lembrou que era apenas aluno de Aizawa. Ele e Toga treinavam juntos há muito tempo, era natural que fossem próximos. De qualquer forma, a noite terminou com força, pois Beru decidiu começar a cuspir fogos de artifício usando uma combinação de peculiaridades.
Felizmente ele fez isso lá fora, caso contrário, os donos do local teriam tido um ataque cardíaco. Foi definitivamente um dia lindo. Nemuri disse enquanto se aconchegava mais perto do peito de Beru. Beru ajustou seu corpo para torná-lo mais suave para ela. Claro, demorou muito, afinal Beru passou os 2 braços em volta dela com um sorriso no rosto. Para ser justo, você estava muito ocupado com outras coisas no passado, disse Nemuri enquanto começava a desenhar círculos com as unhas no peito de Beru. Beru simplesmente começou a brincar com o cabelo ao ouvir isso. Ele estava realmente ocupado com todo tipo de coisas no passado. Mas agora ele estava livre para fazer o que quisesse. A singularidade peculiar não se resolveu aleatoriamente, mas estava a caminho de desaparecer. O trabalho do herói não lhe interessava mais e não havia nenhuma organização atrás dele, governamental ou não. De alguma forma, apesar de ele ter se aposentado com o plano de arruinar sua reputação, não funcionou. As pessoas estavam gostando ainda mais dele depois de seu discurso. Então ele ainda teve que lidar com o fato de ser uma pessoa famosa. Mas pelo menos todos aceitaram a sua decisão. E isso porque todos o respeitavam. Agora, tudo o que restava a Beru era aproveitar o resto da vida em paz, exatamente como ele havia planejado fazer desde o início. Sua vida estava fadada a não ser tão cheia de adversidades daquele ponto em diante. Beru estava quase pensando se merecia ou não uma vida assim. Mas esses pensamentos foram rapidamente abatidos. Suas ações e feitos tiveram um grande impacto na vida de muitos. Ele salvou inúmeras pessoas direta e indiretamente. A sua própria presença naquele mundo mudou o curso da história. Foi o seu nascimento que evitou a sua eventual destruição. Talvez essa tenha sido a razão pela qual ele renasceu lá em primeiro lugar. Independentemente disso, depois de cumprir seu dever e salvar o planeta em que renasceu, ele conquistou o direito de aproveitar a aposentadoria ao máximo. Foi esse pensamento, assim como todas as pessoas com quem ele fez amizade ao longo do caminho, que o fizeram se sentir diferente. Com uma companheira ao seu lado, com uma quase filha fazendo suas próprias coisas, com um grupo de amigos leais e receptivos, finalmente o fez sentir que realmente pertencia àquele mundo, e agora ele estava pronto para aproveitar ao máximo. Afinal, se havia alguém que merecia uma vida tão pacífica, era ele. Unir, talvez devêssemos ter um filho, Beru disse de repente, saindo de seu próprio estupor. Para um homem que sempre teve medo de responsabilidades, pareceu um pensamento repentino. Mas na realidade foi a progressão natural das coisas. Inferno, se Izuku já era pai, então por que Beru não poderia ser também? Nemuri instantaneamente ficou vermelha e um sorriso apareceu em seus lábios também. Pensei que você nunca iria perguntar sobre isso também. Bem, é melhor ir direto ao assunto então. O resto da noite foi agitado. Fim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.